Que alegria ter você com mais um episódio do Domcast, uma realização de Dom de Deus Produções. É um prazer muito grande, eu sou Elias Rodrigues e com você, mais um episódio de testemunho, de presença viva do nosso Senhor na vida de muitos irmãos, para levar até você esse testemunho vivo do Jesus Eucarístico, com o nosso Cristo fazendo muitos milagres e principalmente uma vivência contínua na vida espiritual que Jesus faz na vida de cada um dos nossos irmãos. E hoje nós temos uma graça e uma alegria muito grande de receber nesse episódio Tiago Vitor, que é missionário, convertido há 15 anos, servo apaixonado por Deus e filho espiritual de Padre Pio. Olha só, gente, é um testemunho marcado por entrega, perseverança e uma fé atravessada de cruzes que gera muitos frutos. E se você sente que a sua missão esfriou, você não pode ficar de fora e deixar de acompanhar esse episódio porque está incrível. Antes, eu quero agradecer os nossos apoiadores que faz chegar até você a esse episódio, trazendo mais um episódio de testemunho vivo do nosso Senhor. A loja cheia de graça, a loja da família católica, vestuário e artigos católicos para toda a sua família. Também nós temos a Catholic Lovers, vestindo a fé com autenticidade. E Júlia Cortez Fotografia, captando momentos com beleza e luz. E olha só, se você deseja e tem vontade de nos apoiar, você pode entrar na página do Instagram, Dom de Deus Produções, vai ter uma equipe lá, prontos para poder receber você, para que você possa também ajudar a evangelização, a levar cada vez mais, cada episódio, estendendo aos nossos irmãos. E é uma alegria ter sempre você aqui com a gente em cada episódio. E para começar, nesse dia, e principalmente nesse episódio maravilhoso, nós estamos aqui 15 anos de missão, que não se vive sem entrega, uma fé e momento silencioso interior. O nosso irmão Tiago. Alegria, Tiago, ter você aqui no Domcast. Seja muito bem-vindo, Tiago. Alegria minha, um prazer estar com vocês, é uma alegria mesmo de passar esse tempo de partilha, né? Não é só uma conversa, mas uma partilha, né? Daquilo que Deus fez, faz e continua fazendo em nós, né? Isso é verdade, Thiago. Muito mais do que uma conversa, essa partilha que também gera muitos frutos, né? A gente estava conversando nos bastidores antes, né? A gente tem muitas coisas incomuns, né? Em comum, né? Melhor dizendo, e de profunda experiência com o nosso Senhor, né? E para a gente começar, quem é o Tiago? Né? Para todos nossos irmãos conhecer, né? Para realmente saber quem é o Tiago. Sou caçula de 5 irmãos, de uma família de 5 irmãos, pai e mãe mineiro, e hoje católico missionário, né? Há já 15 anos missionário, vivendo da providência de Deus, viajando para onde o Senhor tem me levado, para onde o Senhor tem mandado ir, respondendo o chamado dele. Legal. E Tiago, a sua missão, né, começou, a sua conversão começou há 15 anos atrás, mas antes dos 15 anos foi só de missão, mas na verdade a conversão foi um pouco antes, né? Como que foi esse momento de conversão e que inclusive teve ali, né, a mãozinha de Padre Pio, até porque hoje nós temos a honra de receber o filho de Padre Pio espiritual aqui, né? Sim, sim, um pouco antes. É, a minha conversão, o encontro com Jesus tem aproximadamente 20, vai fazer 21 anos agora, né? 21 anos. 21 anos, né? Mas antes disso eu era dono de bar e tocava pagode, né? Minha vida era passar a noite no bar e tocando pagode. A, a infância, morando aqui em São Paulo mesmo, não foi muito fácil porque meu pai bebia muito. Meu pai era alcoólatra, né? Meu Alcoólatra. pai era alcoólatra. Minha mãe dizia que meu pai começou a beber com 8 anos de idade em Minas Gerais. Para o mineiro é muito comum beber, né? É. Mineiro O conhece bem. café da manhã é uma pinguinha, uma cervejinha, conheço muito bem, que eu também sou mineiro, né, Thiago? Sim, sim. Então, o povo bebe muito em Minas Gerais, né? Ainda hoje, né? É comum para o mineiro ter muito alambique, né? Sim, Então, bastante. meu pai começou a beber muito cedo. Então, a vida do meu pai era beber. Então, na minha infância, as recordações que eu tinha do meu pai, às vezes, era ele voltando do trabalho com dinheiro, recebia o dinheiro que ele fazia piscinas. Então, eu passava 3, 4 meses fora trabalhando. Voltava para casa com o dinheiro do trabalho, mas sempre voltava bêbado, né? Quebrava armários, xingava minha mãe, falava que minha mãe tinha um caso com o padre, porque ia pra missa. Eita, Essa era a vida do meu pai, né? Meu pai era assim. Eu até brinco com os mais jovens, que os mais jovens não sabem muito bem o que que é isso, né? O que nós falávamos até antes, o orelhão, né? Que Orelhão, na quando época, queria orelhão. falar com a gente na época, ligava no orelhão da Era rua, ficha, né, Thiago? ficha, ligava Depois no passou um pouquinho mais modernidade, era cartão, né? cartão.
ligava no orelhão da rua e falava, eu quero falar com fulano do número 26 lá, né? Aí batia no portão, ó, tem telefone pra vocês lá na rua, né? Antigamente era assim. Então a infância foi essa. E aí a minha mãe saía para trabalhar muito cedo. Então o pai e a mãe não tinham tempo de acompanhar a gente, né? Os filhos, né? Então com 7 anos de idade, eu que acordava sozinho para ir para a escola todo dia. Então a minha vida era solitária, né? De fazer as coisas por mim mesmo, né? Os meus irmãos já mais velhos trabalhando, tudo fora. Então eu que tinha que acordar sozinho, sem despertador, sem nada para poder ir para a escola. Fui na primeira série, 7, 8, com 9 anos, aí eu comecei já a perder um pouco o rumo da escola, matava aula todo dia, ia jogar fliperama, Nossa. passava no bar que meu pai tinha, e ali eu pegava as moedinhas dele, né? Roubava as moedinhas do meu pai para poder jogar fliperama, matava a aula. E aí, nesse de matar a aula, eu reprovei a terceira série, né? De tanto Tanto faltar. faltar. E aí eu lembro que minha mãe e meu pai não tinham tempo de ir na escola, eles não iam na reunião, né? Minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também não ia. E aí eu fui na escola saber se eu tinha sido aprovado ou não. Cheguei lá, eu tinha sido retido, né? Mais faltei do que foi a escola. E aí minha mãe tinha uma plantação de guiné na frente da porta do quintal de casa. E o guiné, não sei se você conhece o cipó guiné, né? Cipó. E aí esse cipó, o cipó desse guiné não é uma plantação bonita. Então ninguém planta para ter um enfeite no quintal. Eu plantava só para bater na gente mesmo, né? E doía, hein? Doía, Nossa. doía. Já apanhei muito. De cipó, guiné. E aí eu lembro que minha mãe chegou à noite e ela perguntou, e a escola? Quando ela perguntou a escola, com 9 anos de idade, eu saí correndo, fugi de casa com medo de apanhar de cipó guiné. E eu saí correndo, a cabeça de criança, né? Porque eu saí correndo. E na minha cabeça, minha mãe tava atrás de mim correndo, querendo me bater, né? E aí passei, corri. Fui parar na casa de um amigo que morava descendo a viela perto de casa. Aí a mãe dele nem viu que eu tava na casa dele. De madrugada, a mãe dele me encontrou lá e falou: volta pra sua casa, sua mãe deve estar preocupada, né? Eu voltei pra casa. Escapei da surra, graças a Deus. Aquele dia você não apanhou, Aquele né? dia eu não apanhei. Então a vida era muito assim, né? Minha mãe saía pra trabalhar. E aí, quando era 6h30 da manhã, 7 da manhã, eu e minha irmã já estávamos na represa nadando, né? Então, imagina, duas crianças, 7 anos, nadando numa represa que muita Só. gente já tinha morrido. Olha. Esse era um dos maiores motivos da nossa surra, né? Que minha mãe descobria que a gente foi pra represa nadar e a gente apanhava quando ela Quando eu chegava do trabalho, voltava. né? Que aí encontrava a perna cinzenta, encontrava a roupa molhada e sabia que a gente foi pra represa e surra na gente, né? Então, essa foi a nossa infância, né? Meu pai, ele sofreu um acidente, ele caiu dentro da piscina, ele cortou a perna, então ele não conseguia trabalhar muito, assim, então ele abriu um bar na frente de casa, né? Você imagina um alcoólatra abrindo um bar na frente de casa, né? Nossa. Sem condições. Meu pai passou a beber mais do que bebia. E aí, quando eu estava com 12 anos de idade, já tinha completado 12 anos, eu cheguei uma tarde em casa, domingo à tarde em casa, meu pai, de tanto beber, ele estava de pé, frente com a pia do banheiro, uma pia amarela, e a porta do nosso banheiro não tinha porta, a porta era o lençol do nosso Aham. banheiro, né? De frente com a porta de entrada. E aí, quando eu entrei em casa, meu pai estava de pé, de frente com a pia, cheguei perto do meu pai, e meu pai estava vomitando pedaços do fígado, de tanto Nossa, beber, Thiago. o fígado derreteu, né? Então, aquele foi o último dia de vida do meu pai. A última vez que eu vi meu pai foi essa. Foi nessa Meu pai foi pro situação. hospital e voltou no dia no caixão, né? E o velório dele foi dentro do bar, né? Imagina. Thiago. Morreu de tanto beber, o velório dentro do bar. Você tinha quantos anos na 12 época? anos. 12 anos, Thiago. 12 anos de idade. E quando meu pai morre, ele deixou. A única coisa que ele tinha para deixar era o bar. Então, com 12 anos, eu passo junto com a minha mãe a tomar conta do bar, né? Como minha mãe trabalhava fora, então mais eu que ficava no bar, né? Com 12 anos eu já tocava cavaquinho, tocava pagode e Aham. tomava conta do bar. Então, minha vida dos 12 anos em diante, depois da morte do meu pai, é o bar e o pagode. Bar e cavaquinho. E a rua, né? Essa E a era rua. a minha vida. Ali com os 12 anos. Então, fui vendo de tudo, né? Eu costumo dizer que na madrugada, porque eu cuidava do bar de madrugada, né? Desde os É. 12 anos, passando a madrugada, eu vi de tudo na madrugada, né? Vi gente tomando tiro e morrer, vi gente tomando facada, brigando, né? Por coisa besta, assim, né? Coisa boba. Nossa, presenciou muitas Sim, vi coisas, bastante Thiago. coisa. Vi bastante coisa. E esse período de 12 anos foi até que ano? Até quantos anos, Thiago, que você estava tomando conta do bar Até os ali? 19. Até os 19 Até os anos. 19 anos. 18 para 19. Nossa, então foi bastante tempo nesse período aí que você viveu, né? Nesse período de tomar conta. Aos 19 anos que você teve essa conversão mesmo ou não? Você teve um tempo ainda, depois dos 19 anos, você foi fazer uma outra atividade, você teve essa conversão com Jesus, esse encontro com Jesus? Ou foi exatamente com 19 anos, Thiago? Foi exatamente com 19, ali, 18 para 19. Porque
Minha mãe sempre foi muito pra igreja, né? Sempre foi à missa. E ela ficava pegando no meu pé para que eu fizesse o crisma. Eu tinha a primeira comunhão. A minha primeira comunhão, eu demorei 5 anos para fazer, era um ano para fazer, né? Eu demorei 5 anos, porque eu lidava com a catequese como eu lidava com a escola, eu matava até a catequese, né? Então tem um amigo meu que 4 irmãos deles foram catequistas e eu passei pelos 4. Olha só. Passei pelos 4 irmãos deles que eu fazendo catequese, nenhum deles eu fui até o fim da catequese. Consegui fazer a catequese quando foi um casal de primos meu, que foram os catequistas, aí eu fiz Aí até não o fim. teve jeito Não você teve como matar fugir. mais a Não catequese. teve como fugir, foi até o fim. Já o crisma não, o crisma eu não fui fazer, né? Então minha mãe ficava pegando no pé pra eu fazer o crisma. E ela pegou no meu pé pra eu fazer o crisma, vai fazer o crisma. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui fazer o crisma. O crisma era todo domingo, às 2 da tarde. Eu não ia pra missa, só ia pro crisma. Por causa da minha mãe, né? Então, domingo era o dia, eu ia pro campo jogar bola, aí quando era 2 horas eu ia pro crisma, e depois voltava pra casa à tarde, né? Então a vida era essa. O padre foi até um dia lá no crisma e falou: "Olha, vai ter um retiro de 2 dias. Quem não for, não vai crismar." Então eu Eita, tinha que ir pro deu um retiro. checkmate Deu um ali. checkmate, tinha que ir pro retiro de 2 dias. E o meu plano no sábado já estava tudo armado, né? Porque eu fui pro retiro, na minha cabeça eu ia passar o dia no retiro, e à noite eu ia abrir o bar e ia ter pagode. Na minha Vida cabeça. que segue, Sim, né? vida que segue. E quando eu cheguei no retiro, a primeira música que cantaram no retiro, o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e rei, né? E aí o pregador começou a pregar, o João, o nome dele, né? Joãozinho. Ele começou a pregar e ele falava com muito entusiasmo, assim, ele gritava mesmo, né? Ele Aham. apontava o dedo e dizia assim: "Jovem, Jesus vai mudar a sua vida." Quando ele disse que Jesus ia mudar a minha vida, minha cabeça de jovem, com 18 para 19 anos, deu um estalo, né? Por quê? Eu tocava em muita festa, eu ia em excursão pra praia, o pessoal pagava pra ir em excursão para eu poder tocar. Então, na minha cabeça, Jesus mudar a minha vida, eu ia tocar em mais lugares, ia conhecer mais gente, ia ganhar dinheiro tocando, né? Na minha cabeça mundana, eu pensava que Jesus mudar a vida era isso, né? E eu precisava muito de Jesus, porque eu reprovei na escola a terceira série, a quinta série e a oitava série. Olha. A oitava eu reprovei porque eu passava no bar antes de ir para a escola, pegava a garrafa de 2 litros de refrigerante, colocava até a metade de pinga, levava para a escola, lá os amigos compravam na frente de um bar na frente da escola, eles completavam a garrafa e a gente tomava dentro da sala de aula. Roubava os armários da, da sala de aula, né? A gente puxava, a gente roubava o que tinha dentro, pegava as coisas. Minha vida estava caminhando para este lado, né? Aham. Então eu precisava muito de Jesus, minha vida estava muito distante de Jesus, muito distante. Então minha vida era beber, cuidar do bar, tocar pagode, passar a madrugada, fazer as coisas que não prestavam, né? E fui pro retiro. E ele falou que Jesus ia mudar a minha vida. E aí quando ele falou isso, deu esse estalo, eu voltei para casa no sábado, abri o bar, peguei o cavaquinho. Primeira música que eu toquei, o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e rei, né? E aí naquele sábado eu falei pro pessoal, não vou tocar não. Fechei o bar e entrei para casa para poder descansar, dormir para no outro dia pro retiro. Não dormi, passei a noite acordado pensando naquelas palavras, né? Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua vida. Voltei no domingo pro retiro. E hoje não parece, né? Mas eu sempre fui muito tímido. Sempre fui muito tímido. Então eu sentei lá Olha. no último, na última cadeirinha lá, né? Onde estava o retiro, sentei lá, fiquei esperando começar. Começou. Chegou o momento da efusão do Espírito Santo no domingo à tarde. E eu nunca tinha feito uma oração espontânea. Eu sabia rezar o Pai Nosso, Ave Maria, que minha mãe tinha me ensinado. Mas eu nunca tinha feito uma oração espontânea. Eu rezar, eu falar com Deus, né? E aí o pregador falou assim: olha, quem está aqui é Jesus. O Santíssimo Sacramento no altar, né? E aí rezaram por mim, eu repousei no Espírito. E aí eu me levantei, olhei para Jesus e falei: Jesus, não sei se o senhor está aí de verdade, mas aquele homem disse que o senhor está aí. Se o senhor está aí do jeito que aquele homem disse, então muda a minha vida. Do jeito que aquele homem disse que o senhor pode mudar. Foi o meu pedido a Jesus, né? Que ele mudasse minha vida naquele dia. E ali Jesus começou a transformar-me por dentro, né? Porque eu me lembro que tinha um jovem lá, acho que era até Leonardo o nome dele, não me recordo muito, não sei nem se ele mora ainda mais no bairro lá, né? E ele foi lá e pediu para falar, ele tinha que falar, ele também estava fazendo o retiro de Crisma, e ele precisava falar, e aí ele não me conhecia e tal, né? E aí ele falou assim: olha, no momento que Jesus estava aqui, que a gente estava rezando, eu escutei uma mulher chamar muito forte o nome de Tiago, né? Ele disse que escutou, que ouviu, né? E aí meu irmão não estava lá, meu irmão depois me encontrou e falou assim: olha, estava chamando você. O meu irmão disse para mim, né? Nossa, Não sei nem se profundo. meu irmão lembra disso, né? Não sei nem se ele vai lembrar disso.
Mas ele disse para mim, está chamando você. Então, aquele dia, Nosso Senhor, pela Virgem Maria, estava me chamando, né? Pelas mãos da Virgem Maria. Eu creio nisso hoje, né? Ali eu não entendi. Ali você não tinha Ali eu não entendido entendi. ainda. Não. Não entendia. Porque eu saí do retiro, aquele foi o pontapé inicial, né? Aham. De encontro com Jesus, de ter experiência com o amor de Deus, de ser amado por Jesus e sentir isso. Mas eu ainda tinha o bar, ainda tinha o pagode, ainda tocava, né? Mesmo depois do retiro, Mesmo depois do você retiro. manteve o bar. Mesmo depois do retiro. Mas eu estava diferente já, né? Por quê? Eu ganhei uma bíbliazinha, e aí eu peguei essa bíblia já toda surradinha já, né? Desmontando, e eu ficava atrás do balcão, de madrugada, na semana. Em um ano eu li a Bíblia inteira 3 vezes, Pô, atrás do balcão de madrugada. E aí eu ganhei um livro de São Francisco de Assis, foi o primeiro livro de santo que eu li. Li o livro inteiro de São Francisco, fiquei apaixonado por São Francisco, e eu comecei ali. E foi esse um ano lendo a Bíblia, né? E ao mesmo tempo que eu ainda estava cuidando do bar, ainda estava fazendo as coisas ali e lendo a Bíblia, Jesus já ia me transformando, Jesus ia transformando, né? Porque esse é o erro de muitas pessoas, né? Acha que hoje eu me encontrei com Jesus e tudo mudou já, tá de tudo uma noite novo. por dia, Sim. né? E é o erro também de muitos que já caminham com Jesus, né? Vê que alguém começou a caminhar hoje com Jesus, já quer que a pessoa esteja pronta. E não é assim, né? É um processo, né? Um Exato. processo. O meu processo demorou um ano. Principalmente porque não tinha ninguém me acompanhando, né? Dizendo, ó, faz assim, faz daquele jeito, vai por aqui, vai por ali, né? Por mais que a sua mãe Sim, estava na igreja, ela não tinha talvez essa maturidade não tinha. espiritual para poder te conduzir. Isso mesmo, isso mesmo. Não, mulher muito de fé, não conheci ninguém de mais fé do que minha mãe. Faleceu, tem 5 anos de Covid. Mas, não conheci, mas ela não tinha essa maturidade, não conseguia me orientar, né, me guiar. Então, eu creio que o próprio Espírito Santo foi guiando tudo, né? Foi operando tudo. Depois de um ano desse retiro, eu fui tocar no campo de futebol que tem perto de casa, sempre tocava pagode lá, né? E eu tava com o cavaquinho, tava tocando, e aí eu comecei a olhar para um, para outro, e uma coisa na minha cabeça falava assim: o que você tá fazendo aqui? Vai embora. O que você tá fazendo aqui? E eu comecei a achar que eu tava ficando doido, né? Será que eu tô falando pro povo, que eu tô fazendo aqui, né? E aí eu guardei o cavaquinho, eu fui para uma paróquia chamada Santa de Viges, que é uma paróquia vizinha da minha. E aí eu fui pra lá, saí do pagode e fui direto pra lá. Viram que eu tava com bermuda e tudo ali. E aí eu entrei na igreja, me ajoelhei ali. Eu tinha um ministério de música ensaiando, porque a missa ia ser mais tarde, eles já estavam se preparando pra missa. E aí eu, diante de Jesus, falei: Jesus, a partir de hoje, eu não volto mais pro pagode. Eu falei pra Jesus: não volto mais pra roda de samba. Aí a partir daquele dia, eu parei de tocar pagode. Parei de tocar. E aí foi muito difícil porque assim, quando isso aconteceu, morávamos só eu e minha mãe, né? Só nós dois morávamos em casa juntos, né? Aham. E aí o bar era a nossa fonte, uma das fontes de renda, porque muita dívida, minha mãe pagando muita dívida, muita coisa. Então minha mãe pegava o dinheiro da condução que recebia e colocava também para pagar a dívida. Ou seja, então ela não tinha o dinheiro da condução. Então, de onde vinha o dinheiro da condução da minha mãe? Do bar. Do bar. E aí o bar começou a passar uma penúria que nem o dinheiro da condução eu conseguia, né? Ficava até 2, 3, 4 da manhã para conseguir a condução para minha mãe trabalhar, né? Então tinha um motorista de ônibus que ele morava na rua, ele passava toda madrugada e eu, às vezes, quando não conseguia, ele falava assim: "Ó, você não consegue emprestar R$ 2?" Aí ele emprestava R$ 2 para minha mãe poder ir trabalhar e voltar no outro dia, né? Foi muito difícil isso, né? Eu ia no açougue, pedia pelanga para falar que era para dar para os cachorros, né? E a gente arrancava um pedacinho de carne Para poder fazer e, mistura. para fazer mistura. E foi uma coisa. Deus é muito bom conosco, porque assim, o pessoal do grupo de oração foi em casa, fizeram uma visita e eles levaram sacolas de comida, né? Falaram: a gente não veio para rezar, a gente veio só para trazer para vocês, né? E levaram as sacolas de comida. E eles arrumaram um lugar no Jabaquara. E uma vez por mês eu ia lá buscar uma cesta básica. Uma vez por mês eu ia no Jabaquara, pegava o ônibus, jogava a cesta básica nas costas, pegava o ônibus e voltava para Você casa. morava onde na época? Lá no Grajaú, no Lá mesmo no lugar. Isso. Um Grajaú, pouquinho depois do Grajaú, perto do Varginha ali, perto de né? Varginha. Ou seja, saía lá de Varginha e voltava até aqui em Jabaquara, Sim, Zona Norte. Saía da Zona Sul, vinha pra Zona Norte para poder pegar a cesta. pegar a cesta e voltar para casa. Uma vez por mês, o pessoal do grupo de oração que conseguiu pra gente. E lá eu pegava essa cesta uma vez por mês. Então Deus foi cuidando da gente, né? Porque nós começamos a entrar num deserto, né? Numa dificuldade tremenda, porque tinha que pagar dívida, aí pagava a dívida, como que vamos comer, como que vai pagar a condução, né? E Deus foi permitindo tudo isso pra gente ver que a gente precisava tomar uma decisão, né?
O profeta Jeremias fala isso, né? Conduzir-te ao deserto para lhe falar ao coração. Então, quando Deus nos conduz ao deserto, é para falar com a gente, né? Para nos orientar. Um retiro ali, Sim, né? sim. Então, Deus permitiu que a gente vivesse isso, passasse por isso, para a gente poder escutá-lo, escutá-lo. E o que que Deus queria da gente? Fecha o bar. Fecha o bar. Deus te levou você para o deserto para poder fazer com que, para te dar para te Sim, dar esse recado, né? Simplesmente para você fechar o bar. sim. Aí minha mãe tomamos a decisão de fechar o bar. Aí fechamos o bar. E a nossa vida começou a andar. Deus começou a ir providenciando as coisas. Paramos de buscar a cesta básica, não precisávamos mais, né? Ir lá buscar, tínhamos como comprar. Comecei a trabalhar, estava trabalhando fora também, ajudando minha mãe. Então Deus foi provendo tudo, né? Deus foi provendo tudo. E neste meio termo, eu já eu ia para missa toda terça e quinta de manhã. Eu tocava cavaquinho, mas não tocava violão, né? Aham. Então, inclusive quando eu tocava cavaquinho, eu tentei aprender a tocar violão. Eu fiz umas duas notas, falei, ah, não, isso aqui não é pra mim não. E não quis, né? Deixei de lado. E aí, quando eu comecei para a igreja, eu ia pra missa toda terça e quinta de manhã, às 7 da manhã. E não tinha música, né? E aí eu comecei a aprender a tocar violão para que eu fosse rezar em casa e tocar violão rezando, né? Rezar e ficar ali tocando, fazendo os acordes. A minha intenção de tocar violão era só para isso. É só para essa Só, oração pessoal. sim, só para rezar. E aí um dia eu falei, padre, eu não toco muito bem não. Tô aprendendo agora, mas se eu quiser eu tento ajudar o senhor na missa de manhã. E aí comecei a tocar e cantar nas missas toda terça e quinta de manhã. Aí foi seguindo. Que legal. Ou seja, a sua missão dentro da igreja foi depois que realmente Jesus falou, olha, fecha o bar, que aí depois ele prosperou na sua vida, e depois com essa missão que o nosso Senhor confiou a você dentro de uma Santa Missa. Então, Sim, que começou numa quinta, numa terça e quinta, sim. na parte da Dentro da manhã. terça e quinta. E aí comecei a cantar na missa terça e quinta. E ao mesmo tempo, junto com outros jovens, uma turma de uns 20 jovens, né? Eu era o mais velho dos jovens. E o pai de dois desses jovens também já era mais velho, né? Já pai de família. Nós começamos a toda terça e quinta também à noite fazer visitas. Nós começamos a rezar terço na casa das pessoas. Falamos, vamos rezar terço. E a gente ia rezar o terço na casa da pessoa. Só que o nosso terço era assim. Nós íamos rezar o terço, e passava umas 2 horas e meia rezando, orando pelo povo, clamando. Ou seja, não era nem um texto, era um grupo de oração na casa Era um da grupo de pessoa ali. oração. E aí quando passava o tempo, ixi, não deu para rezar o terço. A gente rezava o terço da misericórdia, que era mais rápido, né? Raramente a gente conseguia rezar o terço na casa de alguém mesmo, né? Mas assim, foi um tempo de muitos milagres, de muita coisa que a gente viu da parte de Deus, né? Eu me lembro que onde eu moro, tinha um porão embaixo, né? E esse porão abriu-se uma escada para lá, para aquele porão, e ali virou a cozinha. Só que ainda não tinha janela e nem porta, não tinha entrada de vento assim que abriu, né? Não Aham. tinha entrada pro vento entrar ali, ele tinha que passar pela porta, dar a volta, descer a escada, fazendo a curva e ir lá para baixo, né? Eu não tinha como. Eu me lembro que um dia eu fui rezar, estava lá embaixo na cozinha rezando, com o violão, deixei a Bíblia do jeito que a Bíblia está aqui, deixei minha Bíblia em cima da mesa. Eu comecei a tocar violão, fechei os olhos, comecei a rezar. E quando eu abri os olhos, as páginas da Bíblia iam e voltavam. Como se estivesse batendo um vento, assim, que as páginas iam e voltavam. E voltavam, né? E eu vi muitas coisas, assim, né, nesse de tempo, Esse período. nesse período. Mas muitas coisas de Deus, muitas maravilhas. Até eu brinco com a Benícia amiga, ela fala assim, nós já vimos o teto tremer da igreja. E a gente ia pra igreja, nós vimos a parede tremer, o teto vinha e voltava da igreja nas vestidas que nós fazíamos, né? E antigamente, né, a gente estava até conversando isso há pouco tempo antes de nós entrarmos no ar, né, Tiago, que as vigílias, as missões que tinha antes, era de milagres mesmo, né? As pregações, os retiros, né? Era exatamente via o cego ver, tinha, né, todo esse milagre. Era vivo, né, Tiago? Tinha essa experiência aos olhos nu cada encontro que a gente participava antes, né? E você pegou esse período, na verdade. E é esse período que você teve o início da sua missão como missionário, Thiago? Sim, porque aí eu tocava toda terça e quinta de manhã, e aí olha como que Deus usou-me para começar a levar para a missão. Eu tenho um retiro de carnaval em Goiôerê, Paraná, e aí era carnaval, né? Retiro de carnaval. Então eles tiveram uma ideia. Ó, o Thiago tocava cavaquinho. Vamos levar ele para tocar cavaquinho no retiro de carnaval, fazer um carnavalzão com o Cristo, né? Então eu fui com um cavaquinho, um retiro de carnaval, né? E lá toquei cavaquinho.
toquei cavaquinho no retiro, fizemos um momento, no sábado à noite, fizemos um momento de louvor com o cavaquinho, tudo ali com o povo, né? E a partir dali, daquele retiro, o padre começou a me chamar e me levar para junto com o Ministério de Música na missão, e eu ia para tocar violão, comecei a tocar violão. Então minha vida missionária começou através dessa terça e quinta de manhã, fidelidade, indo toda terça e quinta ali. E teve um momento que foi muito de Deus, assim, porque eu senti uma dor no estômago que me tirava o sono, eu vomitava, eu perdia as forças, não conseguia comer. Nossa. Fui em médicos, fui encaminhado para especialista, passaram remédio, não descobri o que que era. E um dia eu passei a noite acordada, e era uma segunda para terça-feira, vomitando, minha mãe preocupada ali, mas não tinha o que fazer. E pro médico, eles iam medicar, voltar para casa, a dor continuava. E aí, quando foi chegando umas 5 da manhã, eu falei, ixi, tem a missa hoje. Não vou tocar na missa, tô doente, tô ruim, tô com dor, né? E aí eu pensei assim, olha, se eu for ou não for, a dor vai continuar. Então eu vou cantar na missa desse jeito mesmo. Arrumei o violão, fui cantar na missa, minha mãe falou, não, fique em casa. Eu falei, não, hoje eu vou. Fui cantar na missa na terça-feira. Cantei na missa. Quando acabou a missa, eu não tinha mais dor. E Olha, até hoje nunca mais tive essa dor, né? nunca mais. Isso já há 20 anos, né? Não tive mais essa dor, né? Então o Senhor, na missão, ele vai curando, ele vai permitindo coisas acontecendo para a gente ver o seu poder, experimentar do seu poder, né? Porque hoje existe um paradoxo, né? Que nós falamos muito de milagres, né? Hoje nós vamos ver muitas pessoas falando assim que a fé não é sentimento, não podemos ver de sentimentalismo, isso é real, Sim. isso é fato. Mas o Papa Bento XVI dizia que toda experiência genuína de fé, ela passa pelo campo das emoções. A gente precisa passar por isso também, né? De sentir, de sentir. Nosso Senhor sentiu, né? Por isso chora. Por isso ele soa sangue, né? Ele sente o peso. Então nosso Senhor precisa converter tudo em nós, né? A razão, a fé, que não é sentimento. O Senhor precisa nos dar ela. E a gente precisa ter essa fé expectante. A fé de esperar milagres, né? Porque nós temos duas formas de olhar para a fé. A fé como virtude teologal, dada por Deus no batismo pelo Espírito Santo, mas nós temos a fé como dom carismático. São Paulo vai elencar os dons carismáticos. O dom da profecia, outro dom de ciência, o dom das línguas, a outro dom da fé. São Paulo coloca um dom da fé diferente do dom que nós recebemos no batismo, né? Da virtude teologal. Então existe uma fé como dom carismático, que é a fé expectante, de se esperar. Esperar que vai acontecer os milagres, né? Porque quando nós íamos antigamente para os retiros, nós íamos já esperando alguma coisa. A gente já sabia que ia acontecer alguma coisa, então a gente já ia esperando. Tinha uma expectativa, né, Thiago? Expectativa. Essa é a fé expectante. A fé, eu estou indo porque eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Vai acontecer. Vai acontecer lá, né? Então, hoje, as pessoas não têm mais isso. Então, as pessoas, hoje é mais um grupo de oração, hoje é mais uma missa, hoje é dia de missa. Então, as pessoas já não pensam, eu vou para algo para me encontrar com o Senhor, porque o Senhor é o mesmo, né? De ontem, hoje e sempre. Então, o mesmo Deus que criou Adão e Eva, o paraíso e todas as coisas, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo na sarça ardente, o mesmo Deus que se manifestou a Elias na brisa suave, é o mesmo Deus que nós vamos encontrar na Eucaristia, na Santa Missa. Então, já não tem mais essa expectativa, eu vou à missa. A gente vai, se arruma, a gente pensa no look, né? A gente pensa no que vai vestir, tem que estar assim, mas a gente vai se esquecendo, eu vou me encontrar com o Rei dos Reis, né? Eu estou indo para comungar Jesus, eu estou indo para me encontrar com Jesus, eu vou ao grupo de oração e eu vou para aclamar o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que opera os milagres na igreja, né? Então nós fomos perdendo essa expectativa de ir e ver. Fomos caindo numa rotina de fé, numa rotina de fé. Por isso que a gente precisa sempre desse chacoalhão do Senhor, porque uma tendência nossa nós nos encontramos com Jesus, e uma característica marcante do encontro com Jesus é o profetismo. Quem se encontra com Jesus quer pregar, quer evangelizar, quer pregar pro cachorro, pro poste, pro bêbado, quer abraçar todo mundo, né? O recém-convertido, ele tem a ânsia de pregar. Vai passando o tempo e vamos perdendo isso. E é comum que isso aconteça. E quando isso acontece, a gente precisa perceber e pedir a Deus para que a gente retorne. Santa Miriam de Jesus crucificado, Santa a Miriam carismática, conhecida, né? Santa Maria de Jesus crucificado, ela dizia que chegou uma época da vida dela que ela estava sem fervor. Não sentia nada, não queria rezar, não tinha vontade de nada. Estava no deserto, sem Sim. sentir nada.
E aí ela disse que lembrou-se do Espírito Santo. E ela disse que foi rezar: Espírito Santo, sei que tu não me negas nada. Me devolva o fervor. Então, ou seja, ela percebeu que chegou um momento da vida dela que ela perdeu o profetismo. O que ela fez? Pediu ao Espírito Santo: devolva-me o profetismo. Devolva-me este vigor, esta fé expectante, né? E nós precisamos passar por isso. E às vezes Deus permite que a gente passe pela dor para perceber isso. Que a gente passe pelo sofrimento para perceber isso. Que nós perdemos o profetismo, que o Espírito é o mesmo, que o Deus é o mesmo, que Deus continua habitando em nós, o Espírito continua habitando. Nós estamos diferentes, claro. Sim. Não somos os mesmos, né, que fomos encontrados ali por Jesus, mas nós não podemos perder o profetismo. Pelo contrário, ele precisa crescer. Ele precisa crescer a ponto de nós chegarmos a uma maturidade de fé, né? Porque nós olhamos a vida dos santos, nós não vemos esse declínio, né? Pelo contrário. Vê só um ascendente, Sim. né? Porque os santos encontraram esse caminho, né? Nós estamos longe, né? Muito Dos santos, longe. né? Muito longe. Mas a gente precisa perceber que isso. São Paulo diz assim, né? Não importa o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente, né? São Paulo, em outra passagem, vai dizer que nós devemos progredir na fé. Então, progredir não é não ver milagres mais. Isso não é progredir. Muita gente confunde, acha que progrediu. Claro que, assim, existem momentos e momentos na nossa vida. Claro que tem momentos que nós vamos ver mais, momentos que vamos ver menos, momentos que não vamos ver nada. Isso acontece. Mas mesmo quando não vemos, o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo. Eu posso não ver o milagre agora, mas eu sei que Deus está operando milagres. Como já presenciei muitos encontros que fui de não ver, de não proclamar, de não ter visualização em nada, e depois chegar o testemunho que pessoas foram curadas. Sem proclamação. Sim, sim. Porque não depende disso a cura de Deus, né? A gente fica muito condicionado a isso, né? Se eu não ouvir me proclamando, falando que era eu, e as pessoas vão perdendo essa fé expectante, né? De que ela pode ali como a mulher do fluxo de sangue, se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado deste mal, né? Eu ficarei livre deste mal, né? Essa mulher tinha uma expectativa. Se eu tocar só na orla, eu vou ser curada. As pessoas não vão para a igreja com essa expectativa. Como uma história de um homem. Um senhorzinho foi sair de casa e ele olhou para o céu, fechou, estava escurecendo tudo e falou: vai vir um temporal. Aí ele voltou para casa e foi rezar: Deus, eu preciso andar muito agora, não deixa chover. Por favor, eu preciso andar muito, eu não quero que chova. Ele rezou para Deus para não chover. Aí o que ele fez? Foi sair de casa. A primeira coisa que ele fez antes de sair foi atrás da porta, pegou o guarda-chuva e enfiou debaixo do braço. Ou seja, eu não acredito no que eu pedi. Eu pedi para não chover, mas eu vou sair de guarda-chuva, porque vai que chove, né? Então a fé do povo está muito assim: eu estou pedindo, mas não estou acreditando. Foi se perdendo essa fé expectante, né? E Tiago, pegando esse gancho, né? Como que faz para perceber que a gente está perdendo essa fé expectante? E principalmente, o que deve ser feito no dia a dia, né? No caso, a Santa, ela clamou o Espírito Santo. Como que a gente deve ter uma atitude no nosso dia a dia, Tiago? Nós percebemos pelo relaxamento do zelo, né? O relaxamento do zelo é uma das principais características que nós vamos perdendo no profetismo, né? Quando nós olhamos João Batista, João Batista não perdeu o zelo. E nós vamos ver que João Batista veio com o espírito e poder de Elias. E o que Elias fez? É que o zelo pela tua casa me consome. Então, quando nós vemos que o zelo pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela oração já não nos consome mais, o zelo de estar com Deus já não nos consome mais, é porque nós estamos perdendo o profetismo. Porque o profetismo nos faz querer estar nas coisas de Deus, nos envolver nas coisas de Deus, mais e mais, nos lançar de cabeça nas coisas de Deus. Então, quando nós vemos que está relaxando este zelo pela casa do Senhor dos Exércitos, pela casa de Deus, como o profeta Elias, é que o zelo pela tua casa me consome, né? E o profeta Elias é este profeta do zelo. Nós vamos ver que João Batista vem com este zelo por Deus e não o perde, né? E aí nós entramos naquela dupla característica que nós falávamos antes, né? João Batista é aquele que anuncia e denuncia, né? Ele anuncia: não sou o Cristo. Aquele que vem, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, a correia, né? Então ele está anunciando o Cristo que vem e está denunciando raça de víboras, né? Ele falava, ele pregava: convertei-vos e crede no evangelho, na boa nova. Então ele anunciava e denunciava. Então a gente precisa perceber, porque uma das características também desse esfriamento é: nós paramos de denunciar.
Quando se perde o profetismo, a gente para de denunciar. A gente se acomoda com a pregação que vai alcançar todo mundo, vai agradar todo mundo. Então a gente já não tem mais aquele ímpeto de pregar porque já perdeu o profetismo. O profeta não tem medo de perder a cabeça como João Batista, né? Pelo contrário, ele se alegra em morrer por Deus. E eu, como missionário, né, Tiago, são esses dois viés que realmente o missionário tem que se viver, na verdade, né? Tanto denunciar e anunciar, né? São as duas vertentes que o missionário realmente tem que estar, vou colocar, né? Tem que estar na sua identidade ali, né, de evangelizador, né? E Tiago, falando, entrando nessa questão, literalmente, né, como Jesus ele trabalhou com você, esse chamado à missão, né, exatamente para poder você anunciar e denunciar. Padre Pio ele teve uma grande importância nesse processo todo, nesse chamado a essa missão, né, Tiago? Como que foi, né, essa sua relação, essa intimidade com o Padre Pio, sendo filho de Padre Pio, e hoje você missionário, né, levando a palavra de Cristo, vivendo a palavra de Cristo e também denunciando, como São Paulo até coloca na carta dele. Olha, ainda nessa denúncia, né? Anúncio, denúncia. A denúncia nem sempre precisa ser expressa, né? Falada, né? Mas a sua vida, às vezes, é denúncia. Porque a sua vida não é igual àquilo que as pessoas esperam e querem, né? Até mesmo as pessoas dentro da igreja, né? Muitas vezes vamos precisar falar, não podemos ser omissos, né? Mas muitas vezes a denúncia é a nossa vida. Porque imagina o constrangimento das pessoas ao verem São Francisco andando nas ruas. O testemunho de vida Sim. ali de Francisco. Né? Constrangia. Ele beija os leprosos. Ninguém queria chegar perto, mas ele beija os leprosos. Ele abraça os leprosos. Ele acolhe os bandidos. E é o que Nosso Senhor fala, né? Nosso Senhor manda a gente visitar essas pessoas, né? E ele acolhe os leprosos, os doentes, os encarcerados. Tem um fato que um dia os irmãos estavam andando em Assis e aí veio um bando de ladrões e foram roubar eles. O que os irmãos fez? Reagiram, bateram e botaram e retiraram os bandidos. E aí chegaram em casa tudo feliz, né? Francisco, olha, você não sabe o que aconteceu. Veio um bando de ladrão, veio roubar a gente bateu neles e botou pra correr. São Francisco falou, sai e vai procurar esses bandidos. Traz eles. Agora vocês vão dar pão pra eles. Vão dar de comer a eles. Então, imagina o constrangimento até dos próprios confrades de São Francisco de ver essa radicalidade do homem, né? Então, a vida dele era uma denúncia. A vida dele era Deus. A vida de Padre Pio foi uma denúncia para os sacerdotes, principalmente para os padres, né? O único padre da igreja estigmatizado, né? O único padre estigmatizado. Então, é um santo atual, né? Então, a sua vida, a sua própria vida é uma denúncia, né? A vida do cristão neste mundo precisa ser uma denúncia a este mundo. A nossa vida precisa constranger o mundo. Eu lembro que eu morei fora, morei em Mato Grosso do Sul, e um dia eu fui numa festa de aniversário de 18 anos, e lá eles costumavam muito alugar casa, que tinha piscina, essas coisas, para fazer festa, né? E aí eu cheguei nesta festa, tava eu mais alguns jovens, cheguei lá, estava do lado aí tinha uma cercazinha com um portãozinho, tudo fechado. Do lado de lá da cerca lá dentro, tava tocando funk. Mais um funk, um funk, um funk. Eu cheguei na portinha e eu fiquei ali parado em silêncio. Os outros jovens não sabiam se entrava, se não entrava, porque eu fiquei parado, né? E eu fiquei falando, e agora, Jesus? Eu dentro de mim, e agora, Jesus? O que eu faço? E agora, Jesus? E agora? E eu falei, assim, Jesus falando, entra, você tem que entrar. Entrei, passei pela portinha. Quando entramos, a mãe do aniversariante disse, vamos trocar de música porque o povo da igreja chegou, né? Então, a nossa vida vai constranger este mundo. Às vezes, a nossa vida, nosso jeito de se comportar é denúncia para este mundo, né? É o mundo te olhar numa festa e você está se divertindo, conversando com as pessoas, mas não está vivendo como o mundo vive. Não está se comportando como o mundo vive. A sua alegria não precisa ser como a do mundo, né? Então, a nossa vida se torna denúncia. A minha história com o Padre Pio, hoje... sempre assim, né? Quando acontece, a gente não entende muito. A gente vai entender depois. A gente vai ligando as coisas, vai ficando mais maduro, vai aprendendo a discernir certas coisas, né? E a gente vai entendendo tudo, né? Porque o meu nome é Tiago Vitor, e os meus irmãos também têm Vitor no nome, tudo em homenagem ao Padre Vitor. Hoje Beato Padre Vitor. Você conhece bem de sua cidade, né? Nasci em Três Pontos, inclusive ele é de Três Pontas, na verdade. Três Padre Pontos. Vitor.
E aí, tudo em homenagem ao Padre Vitor, né? Os mineiros têm uma devoção muito, muito bonita ao Beato Padre, hoje Beato Padre Vitor, né? Beato. Muito linda. Então, nosso nome foi composto por homenagem ao Padre Vitor. E o dia de Padre Vitor é dia 23 de setembro, que é o dia do Padre Pio também, né? Dia da morte do Padre Pio. Quando eu comecei a me interessar pelo Padre Pio, isso já no comecinho da caminhada ali, meu irmão como seminarista veio do seminário como uma relíquia do Padre Pio, né? E aí eu comecei a me interessar, quem é esse Padre Pio, né? Só que naquela época nós não tínhamos, dava pra olhar na internet pesquisar quem é o Padre Pio, né? Não tinha, né, Não Tiago? tinha. Ou a gente escutava alguém falando do santo, ou a gente conseguia um livro do santo para a gente poder entender quem é o santo, né? Ou alguém falava ou a gente lia. A gente não tinha um filme para assistir, um vídeo para ver, Tinha o vídeo. YouTube, Não né? tinha YouTube, não tinha essa facilidade toda, né? Então eu me interessei por ele, mas não tinha mais fonte de onde buscar quem era o Padre Pio, quem era este santo, né? E aí, quando eu, já missionário, eu fui para. Inclusive, meu retiro de Crisma, onde eu me encontrei com Jesus, foi na semana de canonização do Padre Pio, né? Na semana do que Sim, você foi sim, crismado, foi na semana sim, de na semana de canonização. catequese. Se não me falha a memória, foi no o Padre Pio foi canonizado uma semana antes do meu retiro de Crisma. Uma semana antes, né? Então eu já estava na semana ali da canonização de Padre Pio por São João Paulo II, né? Então, aí eu, como missionário já, fui para Mato Grosso do Sul, morei lá 5 anos e meio em missão. E ali eu comecei a ter um interesse maior pelo Padre Pio, por causa de um frade capuchinho que morava lá, chamado Frei Davi. Esse Frei Davi é um homem mas muito santo, mas muito santo. E ele se assemelhava muito ao Padre Pio, assim, na sua vida, na sua retidão, na sua seriedade com as coisas de Deus. E lá onde eu morei tem um lugar chamado Morro do Padre, que você vai subindo o morro, que é trilho de trem ficado na rocha com tela, e você vai subindo esse morro até chegar lá em cima. E a vida do Frei Davi era o morro. E eu lembro que uma vez ele passou acho que uns 30, 40 dias em cima do morro, e eu só orando. E ele desceu e falou assim: ó, o Frei Davi caiu e bateu e cortou aqui assim, né? Eu falei, vou lá ver ele. Falei, Frei, falar que o senhor caiu e cortou o rosto. Cai nada, foi o diabo lá em cima do monte. Ele falou pra mim, né? E falando, Falou desse jeito pra mim, foi o diabo lá em cima do monte e não foi a primeira vez, né? Ele se assemelhava muito ao Padre Pio as batalhas nas batalhas espirituais. espirituais também, né? E na incompreensão do povo que estava à volta a respeito da vida do Frei Davi, né? Porque o Frei Davi, é o que eu dizia, ele era constrangimento até mesmo dentro da igreja para os Por cristãos. causa do testemunho de vida dele. Sim, sim. Porque ele queria viver a retidão, não queria o modernismo, as coisas, né? E o povo não queria aceitar o Frei Davi, né? Mas se sentasse para conversar com ele, o homem santo. Eu lembro quando ia confessar com ele, eu só me confessava com ele quando eu morei lá, né? Ele falava assim: se sair pela porta e pecar de novo, volta e confessa de novo. Olha Ele isso. falava para mim, né? Fala desse jeito para mim: se sair, cair, volta e confessa de novo. Então era um homem muito de Deus, assim, muito santo, né? E aí eu fazia programa na rádio toda terça-feira de manhã, um programa de meia hora, né? Então eu ia lá, fazia a leitura do Evangelho do dia, cantava, rezava pelo povo. E aí eu saía de lá e ia tomar café na casa dos frades, e aí o Frei Davi tava lá, tomava café da manhã e a gente ficava conversando a respeito do Padre Pio lá por horas, né? Ele falando do Padre Pio. E aí o Frei Davi disse que ele foi a São Giovanni Rotondo, ficou tendo confissão por 30, 40 dias, uma coisa assim. E aí ele andava com um canivete no bolso. Ele disse que à noite foi lá e roubou um pedaço do banco onde o Padre Pio sentava para rezar no coreto, do genuflexório onde o Padre Pio recebeu as chagas e do altar que o Padre Pio celebrava a missa. Ele arrancou um pedaço com canivete, né? Só que eu nunca tinha visto isso, né? E aí o Frei Davi, ele faleceu. Ele faleceu. Tem uns 2 anos que ele faleceu. Foi até a missa Recente. recente, foi até a missa de corpo presente dele. E aí o Frei Davi, as coisas dele, os frades foram umas jogando fora, outros dando para as pessoas, outros guardando, mas não dava muita importância para as coisas dele, né? E aí mandaram, eu fui à cidade pregar lá, né, que morei, e mandaram envelope e falaram assim: olha, você vai cuidar melhor que a gente. Me deram um envelope e tava lá um pedaço do altar que o Padre Pio celebrava a missa, um pedaço do banco onde ele sentava para rezar e do genuflexório onde ele recebeu as chagas, né? E uma carta do Frei Davi, o Frei Davi, e olha como é que a carta que ele fazia, o Frei Davi no dia 10 de outubro de 1982, às 11h30 da noite, ou seja, ele Olha. esperou os outros confrades ir dormir para Pra ele poder- sair da cela lá e ir lá fazer isso, né? Então veio para mim, né? Ficou comigo.
Antes disso, eu fui rezar fui pregar numa cidade, um retiro de carnaval, e fui rezar por uma senhora, e rezando por essa senhora de 98 anos, rezando por ela, tinha acabado de sair do hospital na semana, fez uma, não lembro se foi cirurgia, mas ela tinha acabado de sair do hospital, estava em casa, pedi para rezar, fui lá, rezei por ela, comecei a rezar e rezei. Quando eu parei de rezar, rezei a Ave Maria, terminei a oração, ela começou a orar em línguas. Olha. Ela orou, e quando ela parou, ela olhou para mim e falou assim, olha, eu vi um frade capuchinho com as duas mãos em cima de você te protegendo, né? E aquilo ali foi para mim uma confirmação de que Padre Pio estava comigo, né? Que eu que já estava buscando muito, conhecendo mais dele, assim, né? Ele que escolheu você, né? Sim, Como ele dizia, né? sim, Eu escolho os meus filhos. sim. Ele vai. Não são os filhos que escolhem ele, né? Exato, não A são gente que os escolhe os filhos. filhos. Costumamos dizer isso, não é a gente que escolhe o santo, né? É o santo que Mas o santo escolhe, que né? escolhe a gente, né? O santo que nos escolhe. Então, foi crescendo essa devoção com o Padre Pio. Eu volto para São Paulo e eu tenho um momento muito difícil na vida de deserto, né? De deserto, na missão. Porque fiquei 5 anos e meio fora, agora volto para São Paulo. E aí eu tinha a dúvida em mim, e agora? Continuo sendo missionário, vou procurar um emprego e trabalhar, não sei o que faço. E fiquei uns bons meses assim, né? Com isso na cabeça. Aí fui um domingo à missa de manhã, voltei da missa para casa e fui rezar. Entrei no meu quarto e fui rezar. E eu fui rezar a Padre Pio. Falei, Padre Pio, o senhor sabe, o senhor me conhece, o senhor sabe que eu não sou assim. Mas eu preciso de um sinal. Preciso que o senhor fale comigo, que o senhor se manifeste de alguma forma. E aí fui dormir, acordei à tardezinha, né? Almocei nesse domingo. Minha mãe, quando ela tinha alguma coisa para me entregar, que eu estava no quarto, ou ela deixava na escada, que eu ia descer lá e para a cozinha, para a sala, e depois ia encontrar, ou ela deixava lá na sala e depois eu pegava, ela falava que estava lá, né? E a parte de cima de casa tem uma varanda, e nessa varanda eu dificilmente ia, só ia para lavar roupa, porque o quarto que eu dormia era o quarto de Caio e o outro quarto que tinha um acesso para a varanda, né? Então raramente eu ia lá. E minha mãe nunca queria deixar algo para mim na varanda, né? Então rezei a Padre Pio nesse domingo, continuo, se eu tenho que continuar a missão, me ajuda, fala comigo, né? Me dê um sinal. Saio do meu quarto e eu não fui para a cozinha e nem para a sala para onde minha mãe estava para encontrar com ela. Fui para a varanda. Olha. Cheguei na varanda, tinha em cima da mesa da varanda uma relíquia do Padre Pio. E aí eu peguei aquela relíquia, já desci e falei, mãe, de onde que veio isso? Ela disse, eu achei e coloquei na mesa da varanda para você. Então, para mim foi o Padre Pio muito claramente falando comigo, né? Dizendo, continua, né? A resposta, Sim, né, que você tanto pediu a para ele resposta que eu esperava de na Deus. noite anterior, né? A resposta que eu esperava de Deus, ele mandou. E ano passado, eu tive a graça de ir a São Giovanni Rotondo. Você foi? Fui para ano passado. Olha, e como que foi a experiência, Thiago? Foi uma graça de Deus, porque eu não tinha condições de ir, né? E consegui ir para a Itália e tudo lá é muito profundo, né? É muito profundo. Já foi lá? Não, eu não tive a oportunidade ainda. Inclusive, eu quero muito ir, viu, Thiago? Inclusive, já tá no meu... Um dos meus objetivos é exatamente lá e também na Gruta de São Miguel. São 2 lugares que eu já coloquei como prioridade, que eu preciso muito de ir, mas eu não tive ainda essa oportunidade de poder ir. Vá. É bom lá, Thiago? Como que foi essa É experiência algo lá? sobrenatural, né? Fiz a mesma coisa, porque eu estava no hotel. Nosso primeiro itinerário foi Assis, Roma e Assis. Aham. Assis eu passei também algo muito sobrenatural, ao entrar na tumba de São Francisco, no túmulo de São Francisco. Ah, é? Quando eu entrei no túmulo de São Francisco, aquele silêncio absoluto, e aí eu cheguei lá, não conseguia entrar, eu me ajoelhei no último banco e eu só conseguia chorar. Thiago. Inexplicável aquilo, inexplicável. São Francisco é... Foi de uma hora para outra, Sim. aquele sentimento, aquele Sim. momento. Sim, eu entrei e só chorava no túmulo de São Francisco. E aí fiquei um bom tempo ajoelhado no fundo, depois fui lá na frente, toquei no túmulo dele, né? E é algo inexplicável. De Assis nós fomos para São Giovanni Rotondo. Então chegamos à noite, a gente jantou e dormiu lá, né? E aí no outro dia no hotel, me arrumei, me preparei. E eu falei, Padre Pio, eu tô aqui, né? Se você precisa falar comigo. Se eu precisa, Vim te visitar. eu quero que o senhor fale comigo aqui, né? Mas, assim, rezei, aí não é algo que eu estava falando, eu preciso disso. Aí fui para a igreja lá em São Giovanni Rotondo, fui para Santa Maria, La Grazie. E aí
Andamos lá tudo, não tínhamos visto o corpo do Padre Pio ainda, porque o corpo dele fica na igreja nova, mais embaixo, né? Que você tem que sair da igreja, descer e ir para outra igreja. Então eu só passei por ali, vi os paramentos, o quarto dele, o termômetro de cavalo que usava para medir a febre dele, porque termômetro comum não dava conta. Então, as agulhas de injeções, a gente vai vendo tudo isso, né? Aham. Quando nós estávamos saindo, estava eu e mais 2 amigos, e eu tinha um problema na Itália. Eu não entendia nada que os italianos falavam. Eu não conseguia entender nada. Eu, para a língua estrangeira, sou terrível. E como que você conseguiu desenvolver lá, Thiago? Então, o que facilitou pra gente foi que a gente estava em peregrinação, né? Então tinha mais gente, tinha guia. Tinha E guia. tinha um frei que estava conosco que morou na Itália, que falava italiano muito bem. Então ele falava algumas coisas pra nós. Tinha um outro rapaz que estava com a gente que falava inglês. Então Eles iam, ajudava ali então eles iam nessa. desenrolando pra gente as coisas, né? Aham. E aí, a hora que a gente estava saindo da igreja, do lado tinha a porta do convento, que é clausura. Só os frades podem entrar lá pra dentro, né? Ninguém pode entrar no convento se os frades não chamar, não levar. A porta estava aberta. Aí eu olhei pros dois e falei, vamos entrar lá? Eles falaram, vamos. Aí nós fomos entrando. No que a gente foi entrando, um frade, um senhorzinho, veio baixinho, veio lá de fora gritando pra gente não entrar mais, né? Só que a gente já tava ali dentro, a gente tinha passado pela porta. E aí ele entrou e ele começou a conversar. E eu entendi esse frade falando como se ele estivesse falando português. E ele entendia o que eu falava, como se eu estivesse falando italiano pra ele. E aí ele falou assim, eu vou fazer uma oração por vocês. E aí ele puxou uma relíquia do Padre Pio, todos os frades lá andam com a relíquia de 1º grau do Padre Pio, né? Ele puxou um crucifixo e atrás deste crucifixo tinha uma gota de sangue do Padre Pio. Tiago. E aí ele colocou este crucifixo na minha testa e começou a rezar por mim. Foi falando das coisas da minha vida, foi falando, revelando as coisas, né? E aí rezou pelo outro rapaz e pelo outro a mesma coisa, né? Depois eu que fui falar pro outro rapaz o que ele tinha dito, né? Aí ele falou assim, vamos mais pra dentro. Aí levou a gente pra uma salinha dele. Aí ele mostrou o diploma, falou que era enfermeiro e ficou na África por 3 anos como voluntário, como enfermeiro, né? E Mostrou você o diploma, entendendo tudo. entendendo o que ele estava dizendo. Ele perguntou pra gente, vocês são católicos ou muçulmanos? A gente falou, não, somos católicos. Ele falou, então reza Ave Maria. Aí nós rezamos Ave Maria pra acreditar que nós, os 3 barbudos, né? Pra acreditar que a gente era católico mesmo, rezamos Ave Maria. Como muçulmano não ia rezar Ave Maria, né? Rezamos Ave Maria. E aí ele deu uma relíquia do Padre Pio pra cada um de nós, né? Ele foi lá na gavetinha dele, abriu, pegou a relíquia e deu para uma relíquia para cada um de nós, né? Então, essa foi a experiência Nossa. com o Padre Pio, né? E grande experiência, Sim. inclusive, né, Thiago? Eu tenho uma outra experiência, só que assim, não é só comigo, né? Mas todo ano eu faço a novena de Padre Pio. Online. Eu faço pelo Instagram, YouTube, né? E muita gente tem acompanhado, né? Muita gente tem acompanhado. E eu tenho muitos testemunhos de pessoas que receberam milagres pela intercessão do Padre Pio. Um que mais me marcou foi que uma senhora estava com sua filha ou filho, não sei, mas era um casal, estava no hospital, a mulher grávida, Aham. estavam muito aflitos porque o médico detectou um problema no coração do bebê. E é algo raro, mas acontece. Ia precisar passar por uma cirurgia esse bebê dentro do ventre da mãe, no coração, para corrigir esse problema, né? Esse foi o diagnóstico médico dado para essa família. E no dia que começou a novena do Padre Pio, a mãe mandou para eles no hospital o que eu estava fazendo novena online, né? E eles rezaram lá no hospital todos os dias da novena. Quando o médico vem, vai olhar de novo, vamos fazer tudo aqui para a gente preparar para a cirurgia. Não tinha nada no coração do bebê. No- Desapareceu. Nesse período da novena. Nesse período da novena. Isso foi ano passado, Thiago? Tem acho, uns 4 anos. 4 por aí, anos. uns 3, 4 anos. Já. Mas muitos outros testemunhos do povo, as pessoas vão mandando, né? Os médicos ficaram desacreditados. Sim. Assim é nosso Senhor, né? Com seus milagres, né? É aquilo que você falou, né? É o testemunho que realmente é uma denúncia e a sua vida é um testemunho que acaba se tornando milagre ali também, né? Sim. E eu acho que essa experiência aí foi uma experiência não só para a família, mas foi também para o corpo médico ali, de ver, de já estar ali pronto para fazer a cirurgia e o exame não dá mais nada, não apontar mais nada. Eu acho que até os médicos ali ficaram tocados nesse momento. Sim, Né? sim. Eu creio que deve ter ficado tocado mesmo. Porque são coisas inexplicáveis pela razão humana, né? Os milagres do nosso Senhor, né? As coisas que nós vemos na Bíblia são inexplicáveis para o intelecto humano, né? Exato. O mar se abrindo. Hoje querem falar que era um riachinho, né? Era pequenininho. Era um movimento da água que às vezes vinha e voltava, aí o povo conseguiu passar. Igual aquela cenação que tem em filmes, né?
Em filmes tem isso, né? Que a encenação, que aí na hora que a gente vai ver o filme mesmo, você vê aquele mar, mas na verdade é aquela banheira. E as pessoas têm esse pensamento, talvez esse achismo, né? Que era assim, e não era, né? Sim. Agora o que nós podemos crer é, Bento XVI dizia que os acontecimentos bíblicos são literais. Claro que existe muita coisa que é figurado, mas ele dizia que tudo que aconteceu na Bíblia, tudo que está escrito na Bíblia, aconteceu de forma literal, né? Bento XVI dizia. Então, aconteceu, o mar se abriu. Então, imagina, o povo atravessa o mar e na frente do povo, durante o dia, tinha uma nuvem que os acompanhava. Durante a noite, uma coluna de fogo. E à frente do povo, guiando o povo. Então, são coisas que a razão humana não pode explicar. Vão tentar dar uma explicação, mas não vão conseguir explicar. Não tem uma Agora, explicação. quem tem fé nem precisa de explicação, né? A fé move montanhas, né? Na Sim, verdade, ela já é ali. O fato de você acreditar, né? Já é um milagre, né? sim. Para quem tem fé, já sustenta, né? E você que está nos acompanhando, é uma alegria muito grande ter você aqui na Domcast, está acompanhando, né? O Thiago, missionário há 15 anos, trazendo a história de vida, principalmente na experiência com o Padre Pio. E você que é missionário, né? Você que também tem esse chamado, né? Sente esse chamado e não sabe, né? Como responder ou como viver. Esse podcast é exatamente para você, mas muito mais para você que você use esse podcast como um estilo de vida. Porque o que Thiago está trazendo aqui para nós realmente é um testemunho não apenas da vida dele pessoal, mas também eu posso dizer que é um manual para quem é missionário ou para quem sente essa vontade de ser missionário. E você que está nos acompanhando, você pode inclusive nos acompanhar. É uma alegria muito grande, né, ter você aqui com a gente pelas redes sociais, no Instagram, @Dom de Deus Produções. Você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, curte, compartilhe para que realmente esse podcast, esse episódio pode chegar a muito mais corações, irmãos que precisam realmente que o Senhor está preparando para chamar essa nova messe, esse novo chamado a missionário, a ser realmente missionário. Estamos aqui com o Thiago. Thiago, que 15 anos de missão, né, que não se vive, né, em nenhum momento sem se entregar inteiramente, que é uma entrega de fé, de momento de silêncio interior, que o Thiago traz vivendo a sua vida. E Thiago, trazendo esse contexto de 15 anos de missão, né? Quais foram os momentos mais desafiadores que você já viveu nesses 15 anos, Thiago? Olha, sempre é desafiador, né? Porque nós vamos aprendendo coisas que às vezes a gente vai esquecendo. E a gente precisa lembrar disso. Volta a questão também do profetismo, né? Porque nós vamos em missão e a gente acha que sabe o que está indo fazer. E nós não sabemos qual é o grau, a profundidade da missão, né? O que Deus quer fazer naquela missão. Então me chamam para pregar um retiro. Eu vou pensando que a missão é pregar o retiro, e às vezes não é. Às vezes o Senhor queria só que eu fosse na casa da família que vai me receber. E eu aprendi isso com o Senhor, né? E a missão passa por isso. E aí São Paulo tem um manualzinho para a missão, né? São Paulo, apóstolo, ele é muito, muito claro nisso. Porque São Paulo vai dizer assim, sei viver na fartura e sei viver na penúria, né? Aham. Então, o desafio da missão é sempre aceitar o que Deus manda. Mesmo que não seja do meu gosto, do meu agrado, né? E a maioria das vezes não vai ser, né? A maioria das vezes não vai ser. Porque a missão, ela nos coloca diante do mundo que não nos ama. Nosso Senhor é muito claro, né? Se o mundo vos odeia, sabe que odiou-me primeiro. Então nós estamos sendo colocados diante de um mundo que não compreende o que nós queremos, que não compreende o que nós estamos pregando. De um mundo que, às vezes, quando eu pego um Uber e ele está conversando e ele pergunta: você está indo viajar? Mas você está viajando? Trabalho? Sim. Aí ele fala: mas trabalha com o quê? Eu sou missionário. E aí ele faz o silêncio, fica silêncio. O silêncio reina ali, né? Sou missionário católico. E aí fica o silêncio, depois, que legal. Tipo, o mundo não compreende, né? O mundo não entende. Quando você fala para uma pessoa que você é um missionário da Igreja Católica, é muito comum você ver missionários protestantes. Sim. Agora, quando você fala para as pessoas sobre missionário católico, isso gera um certo choque nas pessoas, né?
elas ficam ali paralisadas. Então, o desafio é esse da missão, né? Nós não vamos ser compreendidos pelo mundo, mas por Jesus nós somos. E viver o testemunho, né, Tiago, o que a gente observa muito é que tem muitos missionários que só por nome e não vive exatamente o que o evangelho do nosso Senhor pede para poder viver, né? Porque a gente olha exatamente isso, a gente olha muito, olha missionário, a gente vê nossos irmãos protestantes, mas a gente não consegue olhar para a Igreja Católica e ver a Igreja Católica, os missionários da Igreja Católica. E muitas vezes estes irmãos, né, que são missionários, muitos acabam não sabendo como viver, ou vive até mesmo, vamos colocar ali, de 60%, 70% de uma missão realmente missionária. Ainda não entenderam ainda como é viver esse missionário. Você que já faz 15 anos, né, como missionário, como que deve ser vivido, né? Qual que é o manual, como você trouxe, inclusive, através de São Paulo, apóstolo, como que é viver a vida de um missionário dia a dia? Porque é uma luta, é aquilo que você acabou de trazer através do nosso Senhor. Como que é estar realmente no dia a dia vivendo essa vida missionária, Tiago? É confiar desmedidamente na providência de Deus. Porque o grande problema é nós confiamos desconfiando na providência de Deus. E o missionário, acima de tudo, claro que todos nós somos chamados a confiar desmedidamente na providência de Deus. Que Deus proverá todas as coisas. Que Deus será o provedor de todas as coisas em nossas vidas. Mas quem se dedica à missão, ele precisa ter essa confiança plena de que nada faltará. Nada faltará. Como nós cantamos tanto, né? Tu és, Senhor, meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, né? Nunca vai faltar. Então, é crer que o Senhor providencia. Nosso Senhor é muito belo o evangelho quando nosso Senhor diz, né? Não vos preocupeis com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, de vestir. Olhai as aves dos céus, lírios do campo. Garanto a vocês que nem Salomão, no auge da sua beleza, se vestiu como os lírios do campo. E ele vai dizer, não valeis vós muito mais do que as aves e os lírios? Dizendo o quê? Que Deus vai cuidar de nós. O sustento do que comer, o que beber, o que vestir, Deus dará. Isso não nos isenta de trabalhar, né? Isso não nos isenta de ir atrás do sustento, né? Mas onde está o sustento do missionário na providência de Deus? Em ele trabalhar. Em ele colaborar com aquilo que Deus faz, né? Então, por exemplo, eu, Tiago, para sustentar-me na missão, claro que as pessoas são muito generosas. As pessoas que nos chamam em missão, muitas são muito generosas mesmo, nos ajudam assim ministerialmente, né? Nos dão algo que nos dá para ajudar no sustento. E os terços que faço, levo os terços das missões, vendo o terço, e isso vai ajudando na missão. São Paulo diz que quem não trabalhar não deve comer. São Paulo diz. Quem não trabalha não deve comer, né? Então é trabalhar. Eu vou a alguns retiros, né? E aí eu chego antes e o pessoal tá levando cadeira, eu ajudo a carregar a cadeira. No que eu fui para um retiro pregar, um retiro de carnaval, eu cheguei lá, o rapaz falou, ó, bora carregar colchão? Eu falei, vamos. E ele ficou meio abismado assim, porque o pregador vai carregar colchão, né? E eu fui lá carregando os colchão pro povo dormir com ele, povo que vinha de outra cidade, porque era um retiro diocesano, né? Eu vinha de fora, fui ajudando a carregar colchão, já carregar a cadeira, carregar as coisas, né? Porque ser missionário é estar disposto a trabalhar para Cristo. E se Jesus não me chamar como missionário para ir no retiro para varrer o chão, eu irei. Se chamar para ir no retiro para ali lavar o banheiro, lá eu irei, né? Tem uma missão chamada Jesus do Pantanal, lá em Mato Grosso do Sul. Eu fui muitos anos, né? E teve um ano que eu fui que eu fiquei... eu estava gravando algumas coisas, né? Então não conseguia andar muito na rua com os jovens evangelizando na rua. Então eu fiquei no chamado QG, né? Onde eles dormem, onde a gente dorme e tal, né? E lá eu fiquei gravando o que eu precisava gravar com o notebook e fiquei lavando o banheiro para que eles pudessem chegar e ter o banheiro limpo ali, né? Então, às vezes, a missão vai ser isso. A missão é se dar a Cristo confiando na providência de Deus. E Deus nos conduzirá por um vale tenebroso, né? Não é escolher o trabalho, né, Tiago? Mas sim aonde que Cristo pedir para você o servir, né? Porque a gente olha missionário, só a pregação da palavra, sim. Mas também tem outras atividades ali que Jesus pode usar até pelos dons daquele missionário traz consigo, né? Sim, sim. E esta vida de missão, entendemos que nós passaremos pelo vale da sombra da morte, né? Nosso Senhor é muito claro nisso na Bíblia, né? Nós pegamos o profeta Isaías, ele disse, meu filho, se tiveres que passar
pelo fogo, o fogo não te queimará. Se tiver que passar pelas águas, os rios não te submergirão. Porque Deus está conosco, né? Agora, Deus nunca diz, ei, missionário, você não vai passar pelo fogo, né? Missionário, você não vai passar pela água, né? Pelo contrário. São Paulo apóstolo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, eu costumo dizer que isso aqui é o currículo de São Paulo, né? Uhum. Ele diz assim, entretanto, de tudo aquilo de que outrem se ufana, falo como um insensato. Disso também eu me ufano. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como menos sábio. Eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta. Exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fatigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, além de outras coisas. A minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor. Então, olha Nossa. o currículo de São Paulo, né? O maior missionário, né? E esse é um currículo, inclusive, que todos os missionários têm que ter também na sua vida pessoal, né? Porque é muito profundo o que Sim. Paulo traz. Cada Né? um no seu chamado, né? No seu sofrimento, na sua quantidade de dor, né? Porque São Paulo, mesmo Paulo apóstolo, nosso guia como missionário aqui hoje, né? Ele vai dizer que o que falta aos sofrimentos de Cristo é completo na minha carne, né? Pela igreja. Ou seja, quem quer servir a Cristo, pregar Cristo, não é a bonança. É o sofrimento que nos é proposto. É a cruz que nos é proposta. Se a nossa vida de missionário, de missão, tudo vai a mil maravilhas, nós temos que desconfiar. Então, alguma coisa está errada ali, Sim, né? nós temos que desconfiar. Por quê? A perseguição, a fome, o frio, a nudez, a incompreensão, às vezes a penúria, não ter, às vezes, São Paulo vai dizer que ele passou até fome, frio, nudez, fome, vigílias constantes, fome e sede. Então, olha o que São Paulo passou até fome e sede. Então, nós não somos melhores que os apóstolos. Pelo contrário, nós devemos nos espelhar neles. Se eles sofreram por Cristo, se os primeiros cristãos sofreram, se os santos sofreram, se eles morreram por Cristo assim, também nós devemos. Também são os nossos exemplos, né? Para quem nós devemos olhar. Então, hoje nós temos missionários que infelizmente não entenderam esse chamado, que estão mais apegados aos bens, ao status, né? Nós vamos ver eventos por aí que é muito nome, né? E já não é mais o nome de Cristo, né? João Batista é perfeitamente, sabiamente inspirado por Deus, diz, né? Importa que ele apareça e eu desapareça. Nossa, perfeito. Importa que ele cresça e eu diminua, né? Então, hoje nós vemos muito o nome das pessoas. Vão-se atrás de pessoas e não atrás de Cristo. Não atrás de, porque se fosse atrás de Cristo mesmo, as igrejas estariam cheias. E nós vamos vendo que vão muito atrás de pessoas, mas não tem coragem de ir à missa na sua paróquia, né? Eu vou atrás de fulano, atrás de ciclano, o pregador que cura, aquele que fala, aquele que é assim, aquele que eu gosto, mas não quer escutar seu padre no sermão dominical, né? Então, É contraditório, né, sim, Thiago? assim. Então, a vida de missão é entender que nós vamos pregar. Às vezes as pessoas não vão nos compreender, às vezes vão querer nos exaltar, e às vezes nós vamos precisar nos esconder. Vamos precisar entrar no escondimento, no esquecimento, ninguém saber onde você está, ninguém saber o que você está fazendo, não ter postagem sua do que você está fazendo, que hoje entrou na moda dos pregadores também missionários, postar o seu dia a dia, mostrar tudo o que está fazendo, já não tem mais o chamado recolhimento, que imitação de Cristo nos traz tão bem, né? Sim. Que Thomas de Kempis vai trazendo o recolhimento, né? De estar a sós, de sair deste mundo, de ninguém saber o que você está fazendo, onde você está.
De às vezes olha pra você, mas você tá sumido. Eu tô sumido mesmo, porque eu preciso estar sumido às vezes. Preciso desaparecer, né? A gente precisa disso. Onde está o profeta? Está a sós. Está a sós, está na solidão. Mas na sua solidão, Deus está consigo. Na sua solidão, no seu pensamento, no seu interior, Deus está consigo, né? Então o missionário vai entender muitas vezes que a vida dele às vezes vai ser uma vida também de solidão. De solidão. Ele precisa se acostumar com a solidão. Ele precisa se acostumar com o sofrimento na solidão. Porque mesmo rodeado de pessoas, às vezes é como o padre, né? Está rodeado de pessoas, mas ele está só à noite. Ele está só na sua casa. E o missionário, às vezes, ele precisa entender isso. E ele precisa amar a solidão. Esse é o problema da gente. A gente não ama a solidão. A gente quer fugir da solidão. Mas, pelo contrário, nós devemos amá-la. Por quê? Porque nosso Senhor abraçou a solidão no Getsemane. Nosso Senhor abraçou a solidão no Calvário. Então, também nós, todos nós, não só missionários, mas todos nós, precisaremos passar por esse deserto, a desolação, a solidão, né? A kenosis, o despojamento de tudo, né? Até da companhia das pessoas. Porque nosso Senhor é muito claro. Aquele que não deixa casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, por mim, não é digno de mim, né? Isso está nos jogando no quê? Na solidão. E às vezes a solidão não é solidão de presença de pessoas. Às vezes a solidão não é essa, a solidão de estar rodeado de pessoas. Às vezes a solidão é a solidão de você estar no meio de pessoas que não te compreendem. Estar no meio de pessoas que você não vive a mesma coisa que elas vivem. Ou elas não vivem a mesma coisa que você vive, né? E são lugares que a maior parte, os missionários estão, né, Tiago? Sim. Porque se você vai evangelizar, os missionários têm que estar realmente nesses lugares, né, onde as pessoas não compreendem realmente o que você está falando. E é onde você vai acabar levando a boa nova para essa, onde que o Senhor vai fazer a conversão do coração delas ali. Isso. E muitas vezes elas não compreendem. Pelo contrário, né? É um desafio que o missionário enfrenta em divulgar, em propagar e viver o evangelho para aquelas pessoas entenderem. E muitas vezes não é compreendido também, né? Sim. Sim. Eu me lembro que eu fui numa missão. E aí nós voltamos também um pouco daquele de que a nossa vida às vezes vai constranger, né? O constrangimento da denúncia é a nossa vida, né? E eu fui pregar numa cidade e aí o rapaz falou assim, o coordenador do grupo, né? Olha, você vai ficar na casa do meu tio, vai dormir lá, mas pelo amor de Deus, não vai falar de espiritismo na casa do meu tio, que ele é kardecista, né? Aí eu falei assim, mas eu vou entrar na casa dele pra falar de espiritismo? Pode ficar tranquilo, né? E isso é uma coisa do missionário também, né? Ele não sabe aonde vai. Eu tenho que saber o hotel, eu tenho que saber tudo. E nosso Senhor fala o que para Pedro? Quando fores mais velho, você vai ser levado a lugares que você não quer ir, que você não sabe, que você nem imagina. Então, eu não posso, olha, eu vou, mas preciso ficar no hotel tal, de um jeito tal, né? E o missionário não Vários pode. pré-requisitos, né, para poder Sim. estar, né, Tiago? Quem escolhe onde vamos ficar tem que ser o Senhor. Porque se ele escolhe onde nós vamos ficar, ele vai fazer uma obra que a gente nem imagina. A gente nem imagina. Agora, se eu escolho, a obra é minha e não de Deus. Se Deus escolhe, a obra é dele. Se eu escolho, a obra é minha. Isso é muito claro. E aí fui para esta casa, cheguei lá, conversei com esse homem, falamos de futebol, falamos de política, falamos de viagem, né? E aí passou a noite, dormi, no outro dia ele falou assim, ó, vamos sentar um pouco ali comigo na tarde, né? Vamos sentar um pouco comigo. Eu falei, vamos. Ele falou assim, quando eu era pequeno, minha mãe me levou nisso, fui assim, 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 tal. O que eu faço agora? E aí começamos a conversar, falar sobre Deus, né? Eu voltei para casa, né? Passou um tempo depois, a esposa dele falou, Tiago, depois que você foi embora de casa, meu marido foi na igreja, procurou o padre, se confessou e tá na missa todo domingo, né? E aí sempre que eu voltava na cidade, eu ficava na casa deles. E ele sempre falava pra mim assim, eu só fui para a igreja, só voltei para a igreja porque você veio na minha casa. Olha só. E isso, Tiago, vai de encontro que nós falamos no começo do episódio, né? Que é o testemunho mesmo, né? Sim. E esse é o papel realmente do missionário, é testemunhar com a sua própria vida, independente de quais os lugares que o nosso Senhor te leva, né? E quais são as Sim. pessoas que você enfrentarão no caminho, né? Sim. E tudo isso, nosso Senhor falando conosco na coisa. Eu lembro que eu fui pregar um retiro aqui em Guarulhos, um retiro de uma paróquia, retiro de pastoral, né, paroquial. E aí falei muito sobre deserto, as pregações eram muito voltadas para a cruz, o padre passou os temas, né, muito voltado para a cruz e tal. E aí o caminho que eu fiz foi, eu
peguei o metrô para poder chegar até o Tietê. No Tietê eles me buscaram lá, né? Eu fui de Uber, não lembro. Mas o caminho foi pro Tietê. E aí eu me lembro que eu peguei o metrô na estação Santa Cruz. Porque eu pego a linha ali do Grajaú, Aham. desço Santa Amaro eu pego até Santa Cruz. Santa Cruz eu pegava, como fiz para chegar aqui hoje. E aí, quando chegou na estação Paraíso, parecia para mim que tinha soado a voz diferente do que a voz do metrô, né? Paraíso. Eu falei assim, olha só, para eu chegar no Paraíso eu tive que entrar na Santa Cruz, né? Boa, é verdade. Veio esse estalo na minha Olha cabeça, né? só. Para eu chegar no Paraíso eu tive que entrar na Santa Cruz, né? Fui pegar o Retiro, voltei do Retiro, me deixaram na rodoviária do Tietê. Tô na rodoviária do Tietê, um senhor veio falar comigo. Eu tava com um crucifixo, né? Que eu geralmente uso. Ele falou assim, como é que eu faço para chegar na estação Santa Cruz? Isso a gente já na porta do metrô ali no Olha Tietê, né? só. Aí eu falei assim pra ele, ó, só o senhor pegar vai parar o metrô aqui, é só o senhor entrar no metrô e descer lá. Vai chegar na estação, é o caminho, você tá no caminho certo. Aí ele falou assim, eu sou libanês, eu tô no Brasil já há 30 anos morando aqui. Eu vim um dia no Brasil para passear, para ver algumas pessoas. Aí eu fui num jogo do Corinthians, me apaixonei pela torcida e vim morar no Brasil. Ou seja, 30 anos morando no Brasil, esse senhor sabia como chegar em Santa Cruz. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu só falei com você por causa dessa Santa Cruz no seu peito. Olha só, ele associou literalmente Sim, a estação com a cruz que eles estão sim. vendo. Isso é Deus falando conosco, né? Isso é Deus se manifestando, mostrando pra gente as coisas, né? Ou seja, o meu caminho como missionário é a cruz, né? E é interessante, né, Tiago, você falando em relação a esse testemunho do Senhor. Jesus, ele não precisa de muitas coisas para falar com a gente. É que a gente, talvez, a gente que dificulta essa comunicação do nosso Senhor com a gente, né? Porque Jesus é tão simples. Então, claro, você vê, ele olhou com a cruz. Só que quando você estava indo, ele já teve, né, Sim. a Santa Cruz e também, né, ali, no momento que já falando com você e na volta também Jesus falando. Então, ou seja, Cristo, ele fala conosco o tempo todo. Só que a gente muitas vezes passa despercebido. É que a gente busca, né, acho que a dificuldade a humanidade, nós como seres humanos, a gente tem uma grande dificuldade pela humildade, que é simples. Então a gente espera algo grandioso, que Deus Extraordinário, né? extraordinário. E não é, né? E Cristo não é assim que Sim. comunica, né, Tiago? E o missionário, ele também, ele traz essa questão de testemunhar essa humildade, essa simplicidade do nosso Senhor. Bem como você colocou no início, né? Assim como São Francisco, né? Você vê que São Francisco, grande missionário, São Francisco também, né? Por toda a sua vida, né? De humildade, de desapego nesse mundo, né? E quanto São Francisco não fala conosco? E hoje os missionários seguem esse mesmo exemplo dele e também a Paulo, que tem esse exemplo, né? E Cristo ele é muito simples quando ele fala, né? E os missionários têm essa responsabilidade de passar essa mensagem para nós com a simplicidade também, né, Tiago? Sim. Nós voltamos ao profeta Elias, né? Elias estava na caverna, abismado ali, depressivo. Se ele aparece, ele morre. E aí vem o vendaval, aquele vendaval, o terremoto, e Deus não estava ali. Deus estava na brisa suave que soprou por último para falar com Elias, né? Então Deus vai falar dessa forma, simples. De forma que às vezes Deus está falando e nós não estamos ouvindo, porque a gente não para ouvir. A gente não silencia para ouvir. A gente, às vezes, até mesmo não quer ouvir, porque o que Deus vai falar, às vezes, é correção para nós, né? Olha, muda de direção, retoma o caminho, vai para outro lado, faz de outro jeito, né? Porque, de tempos em tempos, Deus vai mudar a direção da nossa vida. De tempos em tempos, Ele vai mudar. Porque não existe nenhum caminho que a gente caminhe e ele é totalmente reto para a gente chegar no lugar que quer chegar. Não existe. Seja no avião, seja no mar, seja na estrada, nenhum caminho vai ser só seguir reto você vai chegar lá. Não. De alguma forma vamos ter que desviar, vai ter uma curva, vai ter que ir por ali. Então Nosso Senhor de tempos em tempos vai mudar a direção da nossa vida pra gente, opa, tá acontecendo. A gente precisa acordar. A gente precisa retomar a cruz, né? Retomar a cruz. A vida de missão é vida de cruz. A vida do cristão em si é vida de cruz. Mas como missionário a gente precisa aprender. Eu lembro que eu fui numa missão. Só não digo as cidades, né? Mas foi numa missão que hoje eu dou risada, né? Eu gosto muito de café, filho de mineiro, né? Olha, Minha mãe molhava. pão de queijo ainda, né? Pão de queijo, minha mãe disse que molhava minha chupeta no café e colocava na boca, né?
Fui numa casa e acordei 6 da manhã, aquele cheiro de café, né? Nossa, uma delícia. Nossa, eu levantei e falei, vai ter um café agora. Quando cheguei Bom lá, demais, uai. o rapaz que estava me acolhendo fez só uma xícara de café pra ele, né? Pô, que E bondade. eu fui na padaria tomar café. Não, São os não tem desafios. problema, né? Eu vou na padaria e tomo um café, né? Então a gente tem que passar por isso às vezes. Nem tudo pode ser conforme. Porque Nosso Senhor vai. Eu estava pregando em Goiás e o voo de volta para casa eu pegava em Brasília, né? Que é a cidade satélite ali pertinho, né? Aham. E aí eu perdi o voo. Não consegui pegar o avião, cheguei atrasado. E aí eu fui ver outro preço de voo, tava muito caro. Mas muito caro. Eu falei, sem condições, não tem como comprar outra passagem, né? Entrei rápido no aplicativo de ônibus, comprei a passagem de ônibus para voltar de Brasília para São Paulo. E aí isso era umas 4 ou 5 da tarde, o ônibus só ia sair 10 da noite, 10 e pouco da noite. Aí eu mandei mensagem pra pessoa e falei assim, olha, perdi o voo, não deu para pegar, mas aí eu já comprei a passagem para São Paulo pela rodoviária, porque de avião tá muito caro, e já vou pegar o Uber aqui pra rodoviária, perto. Falei, não, a gente vai pagar o passagem de avião pra você. Não, tá muito caro, pode ficar tranquilo. Quanto tá? Eu falei, tá mais de R$ 1.000 agora. Passagem que ele pagava 200 e poucos reais, mais de Nossa, 1.000, né? uma diferença. Falei, não, pode ficar tranquilo, eu volto de ônibus agora. Já comprei a passagem, tô indo pra rodoviária. Aí chego na rodoviária, fiquei esperando até as 10 e pouco da noite. Peguei um ônibus de Brasília pra São Paulo. 3 horas depois que saímos de Brasília, o ônibus quebrou. E eu tava rezando o terço na hora e eu, glória a Deus, glória a Deus. E o povo já xingando, né? E eu, glória a Deus, glória a Deus. Aí demorou umas 3 horas, assim, chegou outro ônibus, pegamos outro ônibus da empresa. Quando a gente chegou em São Paulo, paramos pro café da manhã, descemos para tomar um café, subimos no ônibus, o motorista foi ligar o Não ônibus não funcionava. funcionou, quebrou o segundo ônibus da empresa, né? Aí, glória a Deus, glória a Deus. Passou um tempo, chegou um ônibus da Cometa, parou do lado, e aí tava meio vazio, já vindo pra cá, pra São Paulo, ele falou assim, olha, tá meio vazio, eu não vou pegar mais passageiro. Se quiser eu levo pra São Paulo, só vou ligar pra empresa. Aí deu carona pra gente, né? Aí cheguei na Barra Funda e o caminho que eu faço pra casa sempre é: eu vou até a estação Mendes Vila Natal, que é mais perto de casa, e lá eu pego o Uber pra casa, né? É o meu caminho de sempre, né? Que a Mendes é mais perto. E aí eu falei, vou descer no Grajaú hoje. Desci no Grajaú, peguei o Uber. Esse Uber foi, quando chegou na esquina de casa, ele parou o Uber. Eu tava me despedindo dele, ele começou a falar comigo. Aí ele começou a contar que ele fez uma cirurgia, que tava passando por uns problemas na vida. Foi contando. Nós ficamos uma meia hora dentro do carro ali, né? Aí eu puxei um terço, dei o terço pra ele, desci do carro e falei, não, eu vou descer que eu preciso dar um abraço. Aí desceu, me deu um abraço, eu abracei ele, a gente conversou mais um pouco, rezamos ali. E aí ele foi embora. Ficamos quase uma hora ali conversando, né? E aí eu entendi o quê? Deus me permitiu perder o voo, quebrar o primeiro ônibus, quebrar o segundo ônibus, para que eu pudesse me encontrar com aquele motorista de Uber. Deus queria falar com aquele motorista Sim. de Uber. Olha. Então, o nosso sofrimento na missão é para salvar almas. É para salvar almas. Então, imagina, a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, né? Porque assim, a palavra de Deus vai dizer assim: aquele que faz um pecador retroceder de seu erro, apaga uma multidão de pecados. Então, olha a profundidade disso, né? Nossa, é Aquele que muito faz um profundo. pecador retroceder de seu erro, apaga uma multidão de Olha a pecados. responsabilidade. Então, ou seja, ao mesmo tempo que eu estou salvando uma alma, eu estou me redimindo. É muito profundo, Thiago. Sim. Muito profundo. Ao mesmo tempo que eu estou salvando uma alma, ajudando o Senhor no projeto de salvação, o Senhor também está me salvando, né? Ele também está salvando a mim. Por isso que nós nunca podemos perder a fé expectante. Nunca podemos perder o profetismo, para sempre enxergar isso, né? Porque eu não estou pregando por pregar, não estou pregando por dinheiro, não estou pregando por status, estou pregando por almas. Por almas. É sempre as almas. Sempre as almas, né? Sempre as almas. Santo Afonso dizia, né? Fazer tudo para a maior glória de Deus e a salvação da minha alma. Então é sempre pela salvação das almas. Não podemos perder isso de vista. Não é status de rede social, não é ser conhecido em rede social, não é ganhar muito dinheiro, não é ter o melhor tênis, o melhor violão, o melhor microfone, o melhor carro, a melhor casa, andar nos melhores lugares, comer as melhores... Não é isso. São almas. São almas, né? Então a gente precisa cuidar das almas. Eu acho fantástico os padres da Missão Belém, São Belém. o padre Marcelinho, né? Marcelinho. Ele falou pra mim que ele anda de chinelo, né? É, Anda de muito chinelo,
Falou pra mim que mora numa tenda porque tem que ficar igual as pessoas que eles cuidam, né? Isso é evangelho. Isso é missão. Você estar junto com o povo que você cuida. Vivendo o que o povo está vivendo. Que você cuida. Então eu não posso vir pregar aqui pro povo e o povo aqui, né? Eu preciso ser como o povo, preciso ser como o povo. Eu vou pregar alguns retiros, não vou citar nomes, né? Mas eu vou pregar alguns retiros que as pessoas falam assim para mim, retiros grandes, né? Você foi diferente dos outros que vieram pregar aqui. Mas por quê? Porque prega melhor? Não. Porque você não ficou numa sala, você não chegou só da pregação, você ficou aqui e conversou com a gente. Então, falam muito isso pra mim, né? Ajudou a carregar a cadeira, né? Eu cheguei esse ano fui no retiro, né? E ajudei. Cheguei antes com o coordenador, uma multidão de cadeira, o coordenador arrumando sozinho. Falei, não, vou te ajudar. Comecei a arrumar a cadeira junto com ele, né? Então, missão é isso. Nós não somos famosos. A igreja não é palco. A igreja católica não tem palco. Ela tem altar. E altar é para sacrifício. É para isso. Altar é para sacrifício. Então a igreja católica é igreja de sacrifício, não igreja de palcos. Nós não podemos confundir a igreja católica com outras seitas que tem, com outras igrejas que tem. Nossa igreja não tem palco, nossa igreja tem altar. Altar para o sacrifício do Cordeiro que se imolou uma vez por todas por nós e que sempre perpetua esse sacrifício no altar. Então nossa vida tem que ser voltada para o altar de Cristo. Aí entramos João Batista. A vida do missionário precisa ser sempre apontar Jesus. Eu não sou ele, mas ele é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. Ouvi ele, segui ele, né? Fala para o discípulo dele, seguiu. Agora eu não preciso mais falar nada para vocês, vocês têm que seguir ele, né? Então, o missionário é sempre uma seta apontada para Cristo. Ele não é curva de rio, né? Onde para tudo, né? Onde para tudo. Ele é aquele que só aponta a Cristo. Como Nossa Senhora foi, como a Virgem Maria foi, né? A Virgem Maria é perfeitíssima, né? Porque ela não retém nada em si, né? Ela podia chamar a atenção para ela aqui na palavra, ela podia chamar a atenção vivendo com os apóstolos, mas não. Passou despercebido Ela em tudo. aponta para Cristo, aponta para Deus em tudo, né? Os santos foram assim apontados para Deus em tudo. Tudo era para Jesus, tudo era para Deus, né? E nós como cristãos e nós como missionários precisamos entender isso. Nós somos uma seta apontada para Cristo. Então, se eu aponto para Cristo, olham para mim e imediatamente já vão olhar para aquele que eu estou apontando. Não podem ficar parados olhando para mim, né? E hoje tem muito isso. Muito isso. Hoje, infelizmente, né, com a questão da internet, não que seja ruim, porque, inclusive, nós estamos aqui transmitindo, né, pela internet, mas a gente tem que entender que a gente não está aqui por causa de likes. Porque aqui nós estamos para propagar o Cristo, o Evangelho, né? E Sim. muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Muitos irmãos acabam confundindo essa questão de... É isso que você acabou de colocar, Thiago. Eu sobressaio e Cristo diminui. É o contrário, como Paulo coloca, né? Mas que eu diminuo para que Cristo cresça, né? E é exatamente isso, né? Que realmente seja essa seta que você colocou. Sim. E isso é uma missão missionária, né, Thiago? Sim. Nós não podemos ter muitas exigências nessas coisas, né? Eu lembro que eu fui pregar em Goiás, o pessoal, mas muito de Deus, assim, uma comunidade, né? E aí eu perguntou, meu filho, o que que você come pra gente preparar pra você, né? O que você gosta de comer? Falei, eu como o que vocês comem. Só não como piqui. Mas o que vocês comerem eu como, né? Falei, o que vocês comerem eu como. Não tô indo aí pra ter uma comida diferente da de vocês, né? Uma comida especial, o que vocês não comem no dia a dia. Então, o que vocês comerem eu como, o que vocês beberem eu bebo também. Pode ficar tranquilo. Então, isso é missão. Isso é missão. Então, eu não eu vou chegar aí, mas eu preciso comer um arroz tal, uma carne tal, eu preciso de uma fruta tal. Claro que tem pessoas que têm restrições de alimentos por saúde, né? Que é uma exceção, né, Sim, nesse caso. mas agora não existe exigência. Nós não podemos ter exigência nenhuma. Legal. Não podemos ter. E Thiago, até pegando esse gancho, né? Como manter, né, viva a chama da missão dentro de todos os missionários que estão nos acompanhando e também aqueles que desejam, né, que sente forte esse chamado. Como manter viva essa chama da missão dentro? Não tirando os olhos de Cristo. Não tirando os olhos de Cristo. Não entrar nas ondas, nas tendências do mundo. Porque nós vamos tendo tendências, né? No mundo e algumas tendências até mesmo dentro da igreja que vão surgindo, né? Que não partem de Cristo, mas do homem. Do homem. Então, por exemplo, nós temos o fenômeno das redes sociais.
Então, nós estamos vendo o que, cada dia que passa, os tais influencers católicos. Cada dia que Tem passa. missionários Sim, digitais, né? cada dia que passa surge um novo, né? Agora, é ruim não. Qual o problema? Perder Cristo de vista. E olhar só para o crescimento do número de seguidores. Quantas pessoas viram minha foto? Quantas pessoas curtiram minha foto? Quantas pessoas comentaram minha foto? A gente não pode perder isso de vista. Agora, se é uma consequência do trabalho, amém. Agora, se nós ficarmos buscando isso, porque hoje em dia tem muita bajulação, né? Eu tenho visto alguns eventos católicos grandes acontecendo e as pessoas estão usando como palco para a fama, para serem mais conhecidos, para postar mais coisas, né? E eu costumo dizer que tem coisas que nós vivemos que as memórias não vão ser fotos, vão ficar dentro de nós, né? A experiência. Sim, porque se fosse assim, então significa que nós que somos mais velhos não temos memória, porque na época não tinha celular, não tirava foto de nada, onde estão as memórias, né? Quando eu Exato. comecei a pregar retiro, eu não tinha nem celular, onde que estão as minhas memórias, E eram né? momentos profundos, né, Sim, Thiago? momentos profundíssimos, que não foram registrados com fotos, com áudio, com vídeo, com nada, né? Então, tem coisas que a gente precisa só viver. Eu não preciso filmar tudo, tirar foto de tudo, gravar tudo. Isso que esses missionários precisam entender. Não precisa ir tudo para as redes sociais, não precisa. Aí deixa de ver um momento, porque Papa Francisco falou muito bem disso, né? Sim. Corações ao alto e não celulares ao alto, né? É, Você começa um momento de oração, o povo já quer filmar. Você começa uma música, o povo já quer filmar. Você começa uma pregação, o povo já quer filmar. Então tudo é filmar e já nada mais assim, parar, escutar, degustar, meditar, mastigar aquilo, engolir, como diz a palavra, engole as palavras deste rolo, né? Então o povo está muito ligado nisso, já vou postar, já vou colocar aqui no status, já vou tal. E já não se vive mais. Tudo é tirar foto, tudo é filmar. E vai se perdendo isso, do que já não se olha mais tanto para Cristo, mas em onde eu posso postar, o que que eu posso fazer, quem vai me ver. Então tem pregadores que são os amigos, assim, né? Um vai fazendo o outro crescer, né? Vai um conchavo de pregadores, assim, né? E não pode essas coisas. Porque quem nos leva é Cristo. quem escolhe é ele. Quem escolhe é Deus. É lindo quando Nosso Senhor em João vai falar para os apóstolos. Está ali no Evangelho de João, capítulo 14 e 15, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí. Então, quem nos escolheu é Deus que escolhe. É Ele que levanta para a missão. Então, eu não preciso copiar você, meu irmão. Eu não preciso querer ser quem você é. Deus te deu uma missão que é sua. Deus me deu uma missão que é minha. Que é minha. Então eu vou encontrar o meu caminho para fazer a vontade de Deus como Ele quer. Então, esse é um grande problema dos nossos tempos atuais, né? Porque muitos doutores da lei, né? Muitos doutores do evangelho, muitas pessoas que começaram a caminhar hoje na fé e porque viram alguns vídeos, acham que já pode repreender as senhorinhas do apostolado da oração. Então, ser missionário, principalmente os mais jovens, precisam entender isso. É sofrer por Cristo. É se esconder por Cristo. É se esconder por Cristo. Se esconder por Cristo. Hoje em dia, porque eu estava falando com um amigo esses dias, né? Nós vamos percebendo, por exemplo, você vai lembrar muito bem disso. Mas as letras das músicas e o jeito que eram feitas antigamente é diferente de hoje, né? Então você Completamente, né? completamente diferente. Você tem coisas mas tão belíssimas, mas coisas tão belas, tão belas, tão belas. Porque eu lembro que quando eu comecei depois de ter ido para a igreja, meu irmão trouxe alguns CDzinhos do seminário, né? Aham. E um dos CDs foi o primeiro CDzinho ali que estourou do Anjo de Resgate ali, né? E tinha uma música chamando Deus de Pai que o CD furou de tanto que eu ouvi, né? É muito Pai, eu bonito, sei que sabe? teu silêncio só me basta. Então, foi uma música que foi feita. Inclusive, você podia cantar ela, um refrão, você lembra? Peguei o Thiago, olha só, de calça curta aqui, Thiago. Você pega. Inclusive, o pessoal do Anjo de Resgate, um abraço a vocês, né? Muito ungidos meninos, né? Queridos meninos, que Deus continue abençoando a missão de vocês. É. Fala o meu coração, as coisas do teu coração.
Se tua palavra me fizer chorar, sei que é por amor. Quebra o silêncio então e toca-me com tua mão. Fala com tua voz de Pai, dá-me a tua paz. Que lindo, né? É uma música que foi feita de um coração que queria ouvir a Deus. Inclusive, ano passado eu conheci o Dalvimar, né? Fui pregar na cidade dele, eu participei da missa que ele estava cantando. Falei, Dalvimar, comecei pra igreja escutando um CDzinho seu que me deram. Ele falou, tô velho mesmo, né? Ele falou, até brincou, né? Mas a composição vinha de um coração que amava Cristo, que só pensava em Cristo, que queria falar de Cristo, né? Então não se compõe pensando, será que vai vender essa música? Será que vão curtir? Será que vão ouvir no Spotify? Não se fazia pensando nisso, né? Hoje em dia, não vamos generalizar, né? Mas existem pessoas que falam, será que essa música vai vingar? Quantas músicas não foram gravadas, belíssimas, porque as pessoas pensaram, não vai vender. E com uma profundidade, né? Sim, Muito grande, espiritual e que de fato depois vieram com grande sucesso, né? Sucesso na questão de interiorização, de momento ali que músicas que dá para você viver a oração particular ali, comunitária, muito profunda, né, sim. Thiago? Inclusive, por exemplo, o Padre Fábio de Mello gravou músicas da Selena Bors, né? Posso, tudo posso. Pô, Que as nossa, pessoas acham que é do linda, Padre Fábio de Mello, mas a da Selena cantava Celina. já há muitos anos atrás, Nas Asas do Senhor, né? Nossa, sim. Músicas de muitos anos atrás que as pessoas se escutam hoje, acho que é do Padre Fábio de Mello até, né? É, E muito bom ele ter regravado para as pessoas ver que tem coisa muito boa, né? Na Vida Reluz. Nossa, quanta coisa boa, né? Ministério Pentecoste, gravou a primeira vez nossa, Sonda-me, né? sonda-me. Coisas mas muito boas, assim. Então, por que que falo disso? Porque hoje a evangelização precisa ter isso em vista. Sempre Cristo. Sempre Cristo. Para não perder esse fervor, sempre os olhos em Cristo. Sempre para Cristo. Não posso pensar em vender, não posso pensar em ganhar dinheiro, mas preciso salvar almas, pensar em salvar almas. Qual o preço de uma alma? Cristo na cruz. Perfeito. É, perfeito, Thiago. Você que está nos acompanhando, a gente fica, né, até emocionado porque são profundas as reflexões em que o Thiago traz aqui para nós. Você que é missionário, você que sente esse chamado, né, ao nosso Senhor para ser missionário, e são colocações de grandíssima profundidade espiritual e também de orientação. Seguindo, né, essa linha também, esse gancho, Thiago, que palavra que você deixaria, né, para todos os missionários que estão cansados, desanimados ou esquecidos? Retomem e vão para os lugares que ninguém quer ir. Vão para os lugares que ninguém quer ir, para os lugares mais afastados, onde tem aquele senhorzinho, aquela senhorinha, aquela família simples, humilde, né? Que as pessoas não querem ir. Porque as pessoas querem pregar para multidões, as pessoas querem muitos olhos vendo elas, né? O missionário não pode nunca sonhar com isso, nunca. Volte para a pequenez. Volte para as suas origens, né? Porque ninguém começou a pregar pregando para muita gente, né? Multidões. Então, tá desanimado? Volte para as suas origens. Se quebrante um pouco, talvez pare um pouco de pregar. Fique um tempo sem pregar, para você voltar para suas origens, para você voltar para o escondimento, para que ninguém fique mais te procurando com os olhos, né? Te procurando nas redes, onde eu posso vê-lo. Volte para nunca perca o seu. Não estou dizendo que não pode ter rede social, que você não pode pregar em lugares, mas assim, nunca perca suas origens, né? Nunca perca a sua paróquia, trabalhar na sua paróquia, ter raiz, né? Porque nós vamos encontrar muita gente assim também, muitas bandas cristãs católicas que não tem raiz, que não tem paróquia. Vamos encontrar muitos missionários que não têm uma vida paroquial, que é só missão, missão, saindo, mas não tem uma paróquia onde ele vai, a missa dominical senta ali, onde ele pode falar, aqui é o meu lugar, né? Aqui onde eu conheço, as pessoas me conhecem desde criança, desde pequeno, né? Me viram crescendo aqui, me viram começando a cantar aqui, começando os primeiros acordes aqui, né? Tem um Frei Marcos Vinícius,
É o primeiro padre dos carmelitas, dos 3 carmelitas, né? E ele me acompanhou desde que eu comecei na igreja. Eu comecei, ele era diácono, né? Fazia pastoral na minha paróquia. E aí comecei ali com ele, né? E aí eu comecei a tocar nas missas e tal. E aí eu fui a algumas missões com ele, né? Me chamei pra pregar algumas missões comigo. Ele foi, né? Ele falou, olha só, né? Te vi fazendo os primeiros acordes no Olha violão, só. né? Então a gente precisa ter isso, né? Eu te vi lá no comecinho, olha, lembra? A gente não pode perder isso de vista nunca. Por mais que a gente já tenha andado muito e fazendo direção, outra vez, meu padre me dizia assim, nunca despreze o que você já viveu. Nunca se esqueça de tudo que você já passou. Nunca. Porque quando a gente começa a desprezar isso, ou achar que agora é que é bom. Porque antes, nossa, eu tinha que viajar de ônibus, agora não, agora viaja de avião, né? A gente vai se esquecendo das experiências, do que Deus queria, de como Deus falava. Então, é voltar a ser aquela igreja pequenininha, né? Que a gente participa. Eu lembro que a minha paróquia, eu tenho lembranças, lapsos de memória, de uns bancos pintados meio que de bege, assim, né? E pulava um, passava debaixo do outro, assim. O teto era desse jeito, assim. E a igreja era pequenininha. Hoje ainda tem igrejinha, um pouquinho diferente do que era de quando eu era criancinha. Mas coisas que a gente não pode perder de vista, né? Porque ali está Cristo. A marca de Cristo é a simplicidade. Nosso Senhor foi simples em tudo. Ele nos disse, né? Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas, né? Então nosso Senhor nos manda ser simples. Ele manda, é um mandato de Jesus ser simples, né? E a simplicidade está em não desprezar o que você é, o que você foi, onde você cresceu, aonde você aprendeu as coisas, né? Foi na pequenez, foi nas casas, foi nos lares, não sai de lá. Não é porque, eu comecei rezando o terço nas casas, comecei fazendo visita. Mas agora eu já prego para um monte de gente, então não precisa mais fazer. Não, isso não pode perder isso. Não pode, não é porque agora você missionário está pregando em vários lugares que você não pode mais numa casa rezar, que você não pode mais fazer uma visita, que você não pode mais sentar para participar de alguma coisa. Então, esse também é um grande problema dos missionários, né? Senta-se pouco para ouvir, porque agora eu prego muito. Não Sento bebe da pouco, graça, né? sento pouco. Então, por isso que, pelo menos uma vez por ano, um missionário precisa participar de um retiro. Precisa sentar num retiro para participar. Escutar alguma coisa de Deus. O que Deus quer falar comigo, né? O que Deus quer... Claro que em todo retiro que nós vamos, como você dizia, né? Deus está falando de alguma forma. Mas a gente precisa parar às vezes, né? A gente precisa parar às vezes, né? Pegar... Porque eu já fiz essa experiência comigo em casa. O quê? Eu prego muitos retiros, né? Vou fazer um retiro para mim aqui em casa. Eu peguei um domingo, fiquei lá em casa sozinho, trancado, e eu fiz um retiro. Peguei a Bíblia ali, coloquei música, escutei e fiz ali um retiro particular dentro de casa. É possível fazer isso? É possível. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa ter isto sempre em vista a Cristo. Sempre em vista a Cristo. Por quê? Daqui a pouco nós vamos morrer. E se nós estávamos com a vista em Cristo, quando abrirmos os olhos no entardecer da vida para a vida nova que virá, nós continuaremos com os olhos em Cristo. Se ele estava na minha vista aqui, vou fechar os olhos aqui, abrir na glória e vê-lo. Contemplar a face adorável de Jesus, né? Imagina nós chegarmos lá um dia e contemplar a face adorável de Jesus, né? Porque aqui nós não tiramos os olhos dele, né? Agora, se eu tirar os meus olhos de Cristo daqui, não vou abrir os meus olhos na glória e contemplar sua face maravilhosa, sua face adorável, né? E é para isso que nós militamos aqui, somos igreja militante, por isso. Nós só pregamos porque queremos a Cristo. Nós só evangelizamos porque queremos a Cristo. Não quero dinheiro. Não quero bens, não quero riqueza, eu quero a Cristo. Bem supremo, né? A qual São Paulo diz, né? Comparado a Cristo, tudo é esterco. Tudo. Amém. Tiago, depois dessa mensagem que você nos trouxe, né? Você que está nos acompanhando aqui no Domcast, vamos chegando ao final desse episódio. Foi uma alegria e uma honra muito grande. Muito obrigado, né, por você ter né, ter realmente trazido esse conhecimento, essa experiência para nós, leigos, para os missionários, para todos aqueles irmãos que desejam, né, aquele fogo ardente de sair missionário
você que está nos acompanhando, que você sente essa vontade, esse chamado, né, de ser missionário, procure, né, um orientador, se prepare para evangelizar, mas sempre com essas orientações, esse direcionamento que Tiago traz aqui para todos nós, para que você seja um evangelizador, um missionário, realmente com humildade. Eu até escrevi aqui, né, se esconder realmente para apresentar Cristo para as pessoas na humildade, na simplicidade, e que você realmente possa viver plenamente, né, o Cristo missionário na humildade, na simplicidade, ao serviço do reino de Deus. Tiago, nosso muito obrigado. Inclusive, quem, né, quer estar acompanhando a gente, quiser te seguir nas redes sociais, no Instagram, qual que é o endereço, Tiago? Thiago Vitor Machado. Tiago Thiago Vitor Vitor Machado no Instagram, Com né? TH, isso. Com TH. Então você pode acompanhar o Tiago, as missões, as orações, as conduções e também as orientações, né, que o Tiago passa também na página dele. E quero agradecer imensamente a você, né, que está nos acompanhando, Tiago. Muito obrigado. Foi uma honra em poder ter você nesse episódio, trazendo essa reflexão e principalmente esse testemunho de missionário que tanto a nossa igreja, tanto nós como evangelizadores precisamos ouvir. Tiago, nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua missão, meu irmão. Amém, eu que agradeço o convite. Se Deus quiser, mas se chamar de novo, eu voltarei, né? Olha A gente só, volta, já, né? com certeza. Inclusive. Com a minha dançarina, né? Ah! Agora eu vou até falar. Eu posso, Tiago, antes de a gente Pode. finalizar o episódio aqui? Você me autoriza? Pode falar. Então o convite já está feito. Inclusive vai ter um ministério. Antigamente a gente falava de ministério de dança, né? Que lá atrás tinha. Eu vou até convidar uma pessoa que ela tá aqui, ó, nos bastidores, falando assim, ó. Não, mas a gente, antes da gente entrar no ar aqui, ela é a noiva do Tiago, tem um ministério, né? Que vai começar aí o ministério de dança. Olha só quem nós estamos aqui, com maior graça, maior honra. A nossa querida irmã noiva do Tiago, a Priscila. Priscila, é uma alegria ter você aqui com a gente. E aí, esse ministério de dança aí vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer sim. A gente vai explicar, né, Tiago, e brevemente, o que quando eles falaram, chegaram aqui, antigamente, lá atrás, né, Tiago e Priscila, na época dos rincões, dos encontros, né, tinha, os retiros tinha, os ministérios de dança, né? E aí, nós brincamos no começo aqui, mas se tornou uma profecia, né? O Tiago prega, canta, e a Priscila dança. Então, quem sabe, no próximo podcast, né, que nós vamos fazer, com a presença da Priscila, já com o ministério de música, né, Priscila? Logo mais. Que Deus continue abençoando vocês, né, essa caminhada que vocês têm, esse chamado do nosso Senhor na vida de vocês. E é uma honra, mais uma vez, tê-los aqui conosco no Domcast, uma realização de produções, Dom de Deus Produções. E vamos marcar, né, um próximo episódio, já com o ministério completo aqui, né? E seguem todas as redes sociais. Tiago, eu vou agradecer aos nossos colaboradores. Se você depois puder fechar, por gentileza, você e a Priscila, com uma oração para esse episódio, por favor. Eu quero agradecer a todos os nossos apoiadores, eles que são responsáveis por levar esse episódio até você. A loja cheia de graça, a loja da família católica, vestuário e artigos católicos para toda a sua família. Temos também Catholic Lovers, vestindo a fé com autenticidade, e Júlia Cortez Fotografia, captando momentos com beleza e luz. Nosso muito obrigado. Se você tem interesse também, né, de nos auxiliar, levando a essa evangelização, você pode, inclusive, entrar nas nossas redes sociais, @Dom de Deus Produções no Instagram. Lá toda a equipe vai poder te auxiliar da melhor maneira possível. E o nosso muito obrigado por ter você aqui com a gente em mais esse episódio. E aguarde e acompanhe nós nas nossas redes sociais, que terá novidades ali, e todas as atualizações de informações você pode encontrar na @Dom de Deus Produções. O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando você e toda a sua família, e até o nosso próximo episódio, se Deus quiser. Tiago, finaliza para nós com uma oração, com uma música, qual forma que o Senhor te conduzir. Mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe. Senhor Jesus, nós queremos, sobretudo, te louvar, te adorar, Jesus. Exaltar o teu nome bendito e glorioso, porque em tudo o Senhor é providente e amoroso conosco. Não merecemos, Senhor Jesus, tantas graças, tantas bênçãos. Não merecemos, Senhor. Mas ainda assim o Senhor olha para nós. Senhor Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, São Padre Pio, cuida, Senhor, dos teus missionários, daqueles que pregam, que evangelizam, Senhor. Daqueles que muitas vezes estão pregando no escondimento, Senhor Jesus. Sustenta, Senhor. Levanta mais missionários, mais operários, Senhor Jesus.
Porque, Senhor, estamos precisando. Estamos precisando que o Senhor intervenha, Jesus. Levando aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor quer, Jesus. Dê simplicidade aos missionários, Senhor Jesus. Despojamento, Senhor, deste mundo, das modas deste mundo, Senhor Jesus. Levanta um povo novo, Senhor Jesus. E aqueles que já foram levantados um dia, Senhor Jesus. Aviva-os. Reaviva, Senhor, a chama, o dom, o carisma, como diz a tua palavra. No decorrer dos dias, aviva a tua obra de novo, Senhor Jesus. No decorrer dos dias, aviva a tua obra de novo, Senhor. A obra que o Senhor levantou, só o Senhor pode refazer. Por isso, Senhor, refaz a nossa vida. Refaz, Senhor, a missão que o Senhor confiou a nós. Refaz, Senhor, a nossa história. Nos conduz por tuas veredas, Senhor Jesus. Tu sabes o caminho que devemos trilhar, Jesus, nos leva por ele, Senhor. Mesmo que seja um caminho de dor, de sofrimento, Senhor. Que o nosso caminho seja o teu caminho, Jesus. Que o nosso caminho se encontre, Senhor Jesus, com o teu caminho. Nós somos os teus filhos, Senhor. Somos o teu povo. Por isso, Senhor, nós nos confiamos a ti pelas mãos da Virgem Maria, pelas mãos de Nossa Senhora. Senhor Jesus, que a nossa igreja, que a tua igreja, Senhor Jesus, seja nela levantado novos profetas, pregadores da tua palavra, Jesus. Homens e mulheres que não têm medo de viver a tua palavra, de constranger este mundo, Senhor Jesus, pelo teu evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos unidos e permaneceremos unidos para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.